Bom dia, queridos. Pastor Leandro aqui. Hoje eu tenho o privilégio, a alegria de estar junto com a minha esposa, com a pastora Vivi. Bom dia. Está bem, meu amor? Tô ótimo. Bom poder ter você do meu lado hoje aqui nesse podcast. E eu gostaria que você desfrutasse com esse momento, porque hoje nós vamos receber amigos especiais, pastores também, juntamente comigo nessa casa, têm nos ajudado aqui nessa obra tão linda que Deus tem nos dado. E será um tema realmente interessante. Nós vamos falar um pouco sobre a jornada deles, vamos falar um pouquinho sobre o que eles viveram, inseminação artificial, in vitro, tanta coisa aí que eu tenho certeza que vai abençoar e ajudar muitas pessoas. Portanto, fique aí, curta, compartilhe, alcança alguém, porque eu tenho certeza que você não só vai ser abençoado, como vai ter a oportunidade de abençoar muitas pessoas. E os nossos convidados hoje, quem são? Pastora Fran e Pastor Gilmar, E Pastor Gilmar, bem-vindos, Que alegria ter bem-vindos. vocês aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu creio também que vai ser bênção, vai abençoar muita gente. Amém. E aí, Fran, preparada? Um assunto um tanto quanto polêmico, né? Mas que a gente vai quebrando tabus e abrindo portas para o esclarecimento de muitas dúvidas. Eu creio que Eu vai ser muito acredito bom. que Deus vai nos usar, sim, para abençoar outras vidas. Amém. Amém. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente quer saber é o seguinte: como vocês se conheceram? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Estamos aqui no podcast do Lifehouse New Jersey. E hoje nós temos a alegria de ter vocês juntamente na nossa equipe pastoral. Mas assim, muitas pessoas conhecem o pastor Gilmar, a pastora Fran, dos cultos, né, das ministrações, da visita nos lares, né, do Life Group, né? Mas às vezes não conhece a história, né, de vocês. Então eu queria começar com algumas perguntas. E a primeira é como vocês se conheceram, como vocês chegaram até aqui hoje. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Bom, a gente... É quando pergunta assim, passa um filme, né? A gente se conheceu com uma idade bem jovem. Eu estava com o quê? 19 para 20? Eu tinha 22. Eram novas. Isso, conhecemos no trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa. Aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil. No Brasil? No Brasil. Rapaz, eu achei que vocês tinham se conhecido aqui. Não. 23 anos atrás. Uau. 23 anos atrás, no ano 2000. Quantos anos vocês estão aqui nos Estados Unidos? 20 anos. 20 anos, 20 então anos. 23 anos atrás. Entendi. E aí a gente se conheceu ali, nessa empresa, no trabalho, né? E começamos ali um namoro, uma paquera e estamos até hoje aqui. Então vocês saíram juntos de lá para vir para os Estados Unidos? Sim. Sim. Quando nós saímos, nós namorávamos mais ou menos uns 2 anos e meio, 3. Ficamos 6 meses separados, entre idas e vindas. 23 anos. Vocês também deram trabalho um pro outro? Um pouquinho, né, Quanto pastor? tempo de namoro vocês tiveram? 2 anos e meio antes de vir embora. Aí vocês vieram embora, vocês ainda não eram casados? Não. Aí como que foi esse processo? Chegaram aqui? A gente não era bonitinho igual a gente é hoje, não. Foi A essa gente era questão? bem bagunçadinho. Como que foi essa questão de vir? Quem teve essa ideia? Como que foi essa... É uma boa pergunta. processo? Isso foi quando a gente decidiu, que a gente ficou separado um tempo e voltou, e a gente decidiu que queria se casar. E ali naquela coisa, empresa e na dificuldade, a gente viu que não tinha condições, né, para se manter como casal, ter uma casa. Ter uma casa, ou mobiliar. Bom, vocês são de Governador Governador Valadares. Valadares, Minas Gerais. Minas Gerais. Ok. E aí o que acontece é que a ideia de todo valadarense é vir pra cá, né? Pra iniciar a vida. Aí o nosso projeto O pessoal inicial fala era que é esse. Valadólares, né? Não é Valadares. E o interessante nisso é que a ideia foi minha, né? Até que eu iniciei. Com 18 anos eu tive a oportunidade de vir, né, pra cá e eu não quis. Eu falei assim, eu não vou pra lá, de forma nenhuma. Mas quando bateu essa coisa do casamento, da gente, né, assumir alguma coisa mais séria e eu vi que não tinha condições, aí a gente falou, não, vamos pra lá, iniciar lá e depois a gente volta. Isso já se vão 20 anos. E 20 vocês anos. tinham alguém aqui? Como que foi essa ideia? Ou Não. vocês ouviam falar que, tipo, aqui era o lugar? Tinha né? amigos não próximos, mas tínhamos amigos, né? Em comum até. E viemos mesmo assim. Na coragem. Desbravar mesmo, né? Bom. Porque ele veio. Eu Ele vim- veio. Ele chegou em setembro, eu cheguei em dezembro. E um prazo curto entre nós dois, assim, mas foi desbravamento mesmo. Os primeiros 6 meses foram duríssimos.
Até porque, né, saímos de lá namorando, cada um na sua casa, e chega aqui, vai juntar tudo bagunçado. Junta cultura, junta credo, junta Tudo. tudo. Vocês não eram cristãos? Não. Vocês não eram convertidos? Não, eu sou de uma família bem tradicional católica, Católica? né? E a Fran já é de uma família... Eu tinha uma família, sempre tive uma família evangélica, da Assembleia de Deus, mas eu nunca fui convertida. Entendi. Então vocês vêm com o intuito de viver a vida americana ou vocês vêm para juntar dinheiro e voltar para casa? Um propósito de 5 anos nós voltaríamos até ter uma casa. Entendi. Que era pra casar. Aí vocês Pra chegaram casar. aqui, aí como que foi? Os Vocês 5 casaram? anos não passam nunca, né? Não, Aí interessante vão que mudando as isso é uma metas, história né? real de muitas pessoas que vêm. Uhum. Vêm, mas depois tem muita dificuldade de retornar, até pela qualidade de vida que tem Uhum. por aqui, né? Existe Uhum. aqui, né? E também você não vê o tempo passar, né? Você coloca metas Exato. e só vão crescendo, as metas, os objetivos vão crescendo e acaba que você não vê que o tempo tá passando. Então, 5 anos passaram assim É verdade. e você não tinha alcançado ainda o que você vê ou almejou pra vir, né? Vai mudando, assim, você chega com uma ideia, e no caso vocês ainda eram solteiros, aí casa, já muda outras ideias, né? De repente, se tem filhos, tudo muda novamente, né? A gente muda a rota da vida. Uhum. Mas aí vocês chegaram aqui, aí, em quanto tempo depois vocês conseguiram casar? Como que foi esse processo? Porque a ideia era vir, pra ter dinheiro, comprar uma casa e casar, né? Isso aconteceu? Então, Depois de quanto tempo? conseguimos a casa no Brasil. O casamento só veio acontecer depois da conversão. É mesmo. Uau. Só depois da conversão que nós nos casamos mesmo. Quantos anos vocês têm de conversão já? Né? Nos convertamos 11 anos. 2012. 2012. 2012. Como que aconteceu esse processo de conversão? Vocês vieram do mundo, né? Uhum. E aí, como que vocês ouviram falar do Senhor? Nós Como tivemos, vocês vieram? assim, devido ao nosso relacionamento muito conturbado, né, meio bagunçado, cada um com uma cultura e nunca se entendia, vivia uma vida de aparência dentro de casa. E a gente só tinha um ao outro nessa terra, não tinha parente. Então, o que a gente fez? A gente ia acabar, se retorna ao Brasil, se separando. E era um desejo dela, né, de sempre servir a Deus, que ela recebeu uma profecia em relação a isso. Uhum. E se a gente continuasse aqui também, ia acabar também se separando. Então, foi uma busca, né, nossa de tentar resolver o casamento. Nós aceitamos um convite de participar de um curso de casais e com o pastor Miura, na época, e foi ali que tudo começou. Tudo se transformou Então, o pastor decorrendo Miura ali. foi o grande direcionador disso tudo. Foi. Que levou vocês até Jesus. Foi. Poxa, Ele que teve legal. tem uma história até interessante, que ele teve muita sabedoria. Nós dois, nessa busca, fomos convidados a participar de um jantar de casais. Entendi. E ali nós escutamos testemunhos de transformação de vida. E a gente queria isso para nossa vida, não sabia como, né, vindo do mundo, mas a gente queria mudar de vida. E ali eu tive, né, uma decepção muito grande, porque na minha cabeça, olha para você ver como é que o inimigo é sujo. Na minha cabeça foi assim, foi feito um jantar para levantar recursos para os casais da igreja terem um momento de lua de mel, de final de semana num hotel. E me convidaram para esse jantar. E eu participei e tudo. Só que eu queria ir também para esse local. Mas para esse local, Isso em outra igreja, antes da Nossa, nossa antes de conversão. conhecermos o pastor Miura. Sim. Isso, antes de conhecer o pastor Miura. Então ali eu fiquei chateado, porque eu busquei, porque como eu estava querendo transformação, a gente estava querendo mudar de vida, falei, não, participar de um evento desse no final de semana vai ser benção, mas era um evento fechado. E o inimigo trabalha na cabeça da gente, que eu pensei assim, poxa, né, na hora do investimento, do jantar e tudo, para levantar recursos, eu posso, mas agora eu não posso. E tinha um outro, porém, só era também para casais. Uhum. E eu não entendi. Casados. Para casados, casais casados. Casais Colocar- casados. Colocaram Papel, um ponto. caneta, tudo Isso. bonitinho. E eu não entendi isso na essência, né? Cabeça do mundo. Então, quando eu entrei em contato com o pastor Miura, a convite de um outro amigo nosso em comum, eu entrei e fui honesto com ele. Falei assim, olha, é o seguinte, eu quero participar sim, mas eu não sou casado. E aí? Porque você já me fala agora, porque senão depois eu vou começar e aí vai ter alguma barreira, eu vou me frustrar de novo. E aí ele falou assim, não, a gente prefere que seja assim e que Deus vai fazer na obra, né? Então, ali já
quebrou barreira, já ficou tudo tranquilo. Ele veio armado, na verdade, ele veio armado e encostou o pastor Miura na parede, né? E ele teve muita sabedoria de lidar com a gente, e foi aí que tudo começou, 2012. 2012. Então, vocês já falaram que são de Governador Valadares, vocês namoraram 2 anos e meio, se conheceram na cidade de vocês, onde trabalhavam juntos numa empresa. Depois, através de você, tiveram a ideia de vir para os Estados Unidos. E aí falaram, até porque assim, o casamento ele é civil, claro, mas a gente sabe que o casamento é o fato de você, né, viver junto com a sua mulher e ter ali relações com ela, já é um pacto que você tem diante de Deus. Então vocês já viviam uma vida de casado, tinham uma vida de casado, né? Só não tinham oficializado isso no papel. Aí veio o pastor Miura com sabedoria, apresentou o evangelho para vocês, a Fran já conhecia, mas não praticava. Não praticava e houve o encontro com Jesus, e ali vocês se organizaram, casaram. E aqui eu tenho algumas perguntas que eu até separei, né? E como é que foi depois do casamento, né? Porque quando a gente casa, a gente organiza a nossa vida perante Deus, né? Perante Deus. E perante os homens também, por que não dizer assim, né? Quais eram as expectativas que vocês tinham depois desse ajuste, depois desse novo redirecionamento? Né? O que vocês sonhavam como casal aqui nos Estados Unidos, né? Mesmo com os planos do Brasil e tudo, o que estava no coração de vocês? Quando nós chegamos para Jesus, né? O nosso processo, assim, foi rápido. Porque nós viemos com muita sede, viemos castigados, viemos machucados, nós tínhamos um relacionamento ruim que nós mesmos nos machucávamos. Então, nós chegamos sedentos. Então, nós chegamos, fizemos o curso para casais. Chegamos em janeiro, fizemos o curso para casais. Em agosto, nós já nos batizamos. Em setembro, nós nos casamos no civil, mas tínhamos o sonho de fazer uma festa. Então, no início de setembro, nós nos casamos no civil. E em outubro, novembro, nós já começamos a servir na área onde nós criamos, que era a área que Deus tinha nos chamado, que era a área com família, com casais, que foi onde Deus nos restaurou, Deus nos curou, Deus nos resgatou. E decidimos nos casar no ano seguinte, um ano depois, no dia 28 de setembro de 2013, nós nos casamos na igreja. Aí, como o senhor está falando a respeito do processo, de como tudo isso causou pra gente, eu quis introduzir, né, a forma como a gente se converteu até chegar ao processo que a gente se casasse, né, quando a gente foi confrontado pela palavra e a gente decidiu que a gente teria que fazer algumas mudanças na nossa vida. Isso é muito bom que você está falando, porque eu sempre falo, né, a gente sempre fala aqui, né, amor, que palavra que não nos confronta não nos transforma. Verdade. Tem muita gente em busca de palavra que amacia o ego, que concorda com o estilo de vida, mas na verdade as grandes mudanças elas acontecem quando você é confrontado. Lembra de Davi, quando Natan chega na presença de Davi e fala, esse homem é você? Então assim, são essas palavras que nos levam ao arrependimento, que nos leva à mudança comportamental e verdadeiramente faz com que nós tomemos uma posição de verdade para viver o que Deus tem. Então eu fico feliz hoje, né, de ouvir histórias como a história de vocês. A gente sabe que muitas pessoas têm histórias, mas a história de vocês é uma história muito linda e as pessoas vão começar a perceber daqui por diante como as coisas vão fluir. Porque não é porque nós nos decidimos nos consertar que também não haverão lutas. Aflições, desafios. Nós vamos falar sobre alguns que vocês tiveram aqui, né? Porque eu tenho certeza que quando vocês casaram, vocês desejaram ter filhos também, desejaram ter uma vida normal como qualquer casal, sim ou não? Correto. E aí, eu sei que vocês vão poder ajudar muita gente, que vocês passaram por vários processos, né? Inseminação artificial. E como foi para vocês, depois de casados, entender que havia um problema? Estou na igreja, realizei o desejo do meu coração, o Senhor me agraciou, e agora eu sonho em ter filhos, eu sonho em conquistar, e de repente se depara com o diagnóstico, né? Eu não sei qual foi o diagnóstico, vocês vão poder falar. Quando que vocês descobriram que alguma coisa não estava bem, tinha alguma coisa errado e que precisava de alguma forma remediar? Então, pastor, eu já sabia desde o Brasil que eu tinha problema. Ah, você tinha convicção? Já tinha ido aos médicos lá? Já tinha ido ao médico, tinha recebido 2 respostas de infertilidade da minha parte no Brasil com 18 anos, 18 para 19 anos. E o meu sonho era que
quando viesse, né, a gente era de deixar a Fran grávida, que ela viesse e a gente engravidasse aqui logo no início. Então eu fiz dois exames no Brasil e deu negativo para mim, né? Deu como eu sou infértil. E aqui também, depois que a gente iniciou um processo, depois da conversão nossa, aí eu fui vamos fazer tudo de novo, já se passou, eu escutei muitos amigos na época que eu cheguei aqui, de que também haviam feito o mesmo exame no Brasil, o espermograma, né, que chama, e também tinha dado negativo, mas aqui tinha normalizado a vida e tudo. Então, eu aqui fui fazer outra vez esses exames e fiz também, repeti por mais 2 vezes aqui, todas as 2 vezes deu negativo da minha parte. Então, eu já sabia disso. O nosso diagnóstico veio antes, né? Mas antes da conversão. Dos dois, antes da conversão, antes do casamento. Isso era um dos motivos de conflito de vocês? Vocês acham que o diagnóstico dele gerou conflito? Ela também teve um diagnóstico negativo. Eu tive também. Ah, que legal. Você falou que teve esse diagnóstico com 18 anos. Você procurou o médico por algo assim, porque você estava tentando e não conseguia? Ou porque num exame de rotina mesmo? Porque geralmente... Não que estivesse tentando, mas era muito estranho, né? Ele fazer um teste e dar zerado. Então, eu tô falando, o homem, eu acho que ele essa questão de procurar um médico é quando acabam as probabilidades, aí o homem acaba procurando um médico para saber se tem algo de errado, né? Mas no caso dele, tão jovem, procurar um médico para saber, né, se tem alguma coisa de errado, foi porque vocês já estavam tentando ou porque vocês viram que tinha alguma coisa de errado e resolveram ir ao médico? Na verdade, nós tínhamos vida sexual ativa, não éramos convertidos, tínhamos vida sexual ativa e não preveníamos. E nada acontecia. E nada acontecia. Ah, entendi. E por isso que eu procurei. Ele procurou, ele falou, alguma coisa tá errado. E quando ele recebeu o diagnóstico de infertilidade, eu creio que alguma coisa estivesse errado com ele. Então, ok, o problema é com ele. E viemos pra cá, nesse percurso de que o problema é com ele, a nossa vida não era ok, a gente não tinha uma vida de casal legal, então nós éramos praticamente roommates, morávamos juntos, mas então a gente não queria colocar um filho naquela jogada, então tava ok conviver com o diagnóstico de infértil. No primeiro momento, dele. Isso não era um problema para vocês. Era uma... Não era. E é engraçado que vocês fizeram o caminho inverso, né? Porque todas as histórias que a gente ouve, primeiro a mulher vai procurar um médico, entender se está acontecendo alguma coisa. Porque a gente tem essa questão, né, de rotina e tal. E aí depois vai o homem, né? No caso de vocês, primeiro foi o pastor Gilmar. Quando a gente foi casar, eu fiz antes de você também. Não, senhor. Foi não? Você tem certeza? Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Eu não fui antes, não? Sabe que tá aí um conselho que a gente precisa deixar para os novos casais, para os jovens. Sabe que uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida, antes de me casar, né, com a pastora Vivi, né, o médico dela me chamou no consultório dele. E ali, quando ele me chamou, eu falei, o que será que aconteceu? Eu acho até estranho, porque eu estava, o meu pai era supermercadista, e eu estava no supermercado nesse dia, e o meu sogro estava lá, junto com o meu pai. Quando o médico liga e chama, meu sogro falou assim, o que você fez com a minha filha? Rapaz, eu não fiz nada, eu sou inocente. Mas na realidade, olha que incrível, ele me chamou para ir numa consulta pré-nupcial. E a minha sogra estava com ela, ele falou assim, a senhora pode sair, porque a consulta é para o casal. E aí ele me levou dentro da sala, né? Eu era muito crente, né? Certinho. Meu pai sempre na rédea, né? E aí ele me levou até a sala. Eu lembro que ele pôs aquele gel do ultrassom e falou, aqui é o útero. Ele não me mostrou tudo, não, entendeu? Né? Saí meio bravo no dia, mas eu era crente, não podia, né? Aí ele fez o gelzinho lá, ele postou, isso aqui é útero, ela tá pronta, ela é fértil, os exames dela estão aqui, você já fez o seu exame, seu espermograma? Não fiz, aí mandou eu fazer, eu trouxe meu resultado, você também tá bem, eu acho isso muito importante, gente. Com certeza. Eu acho que isso evita muitos problemas na vida, porque existem casais que se decepcionam e desistem por causa de um problema como esse. Com certeza. Né? Então você que vai casar, né? Por que não fazer um exame pré-nupcial, não é verdade? E é recomendado, né? É recomendado, legal, mas as pessoas acham assim, no momento da paixão eu não preciso de um. Mas futuramente isso traz problemas também.
Porque divórcios acontecem. Tem que ter muito Deus no coração para não ter problema, né? Não tem problema. Quando é descoberto o diagnóstico, gente, traz. Não vão falar assim, não traz problema. Traz problemas. Mas o meu diagnóstico veio mesmo com a doença. Eu tenho endometriose no grau mais elevado. E eu já descobri retirando um cisto, um ovário e uma trompa. Lá? Aqui já na América? Uau. O meu foi descoberto lá e o dela foi aqui. Porque geralmente a mulher tem sintomas, né? Porque era muito estranho, nós não preveníamos. E nunca... Eu achava, era só problema dele, né? Até que eu comecei a ter os meus problemas também. E eu descobri isso e o médico falou, você hoje, você tem 5% de chance de engravidar. E aí, como é que você... E ele não tinha chance. Era 5% meu, zero chance meu dele. Eu falei, meu Deus, mas que coisa doida, né? Mas tudo bem. Tudo bem, a nossa vida também não é legal, não é justo colocar uma criança num relacionamento desse. Então, a gente não pensou naquele momento. Mas a partir do momento que a gente se converteu e que a gente conheceu Jesus e que a nossa vida mudou e que a gente se casou e a gente virou um casal de verdade... Aí veio a conversa. E por que não? Tá, interessante. Nesse e por que não, que você acabou de falar, né? Porque aqui, ó, vocês casaram, estão bem diante de Deus, tem um diagnóstico que tem que administrar isso internamente, emocionalmente. Como você disse, né? Não deve ser fácil. E agora você sabe que você tem 5%, você acabou de dizer, e o Gilmar 0%, né? E aí, como foi para vocês? Como vocês decidiram? Agora o diagnóstico está aí, idade, tempo, né, financeiro. E como foi agora? Nós precisamos fazer alguma coisa? Como vocês acordaram e, de repente, decidiram? Quando eu descobri, eu já tinha 29 anos. 29 anos. Mas quando a gente se casou, já tinha 30? 32. Quando vocês se casaram? Quando eu já tinha 32. Eu conto a idade da mulher, porque a idade da mulher é muito importante, né? A mulher, a partir dos 35 anos, é só perda, falando em termos hormonais, né? Ela começa a perder. Ela nasce com a quantidade dela diminui. Ela nasce com a quantidade de óvulos X, e a partir dos 35 ela começa a perder. Entendi. Então, eu já estava ali no limite. Para uma pessoa que só tinha 5%, então a gente colocou na cabeça que a gente ia adotar. A gente vai adotar, ela tem problema, eu tenho problema, a gente vai adotar. Até porque, no nosso caso, qualquer forma que acontecesse seria um milagre. Se fosse natural, seria um milagre. E se fosse de qualquer outra de algum tratamento, seria um milagre. Ou seja, uma inseminação artificial ou in vitro, seria um milagre pelo diagnóstico vocês. Pelo financeiro também, né, pastor? Ok. Aí está, vocês chegaram aqui... Com quanto tempo depois de América que vocês pensaram em ter um bebê? Depois que nós casamos... Foi depois de casado. Depois que casamos. Depois que nós casamos em 2012, setembro de 2012. Mais ou menos em 2014 nós fomos no médico a primeira vez. Esse foi o primeiro passo. A primeira vez nós fomos ao médico, né? Marcamos uma consulta e fomos tirar dúvidas, porque... Na minha cabeça, como ela falou, adoção, para mim tudo tranquilo também, que eu tive uma experiência dentro de casa de adoção, né, dos meus pais. E então, a mente super aberta em relação a isso. Peraí, os seus pais foram adotados? Não, meu pai e minha mãe adotou uma irmã mais nova dela. Entendi. Né, que minha mãe é do Pará. Entendi. Bem pequeno lá no vilarejo dela. Então, ela mandou meu pai buscar e adotou a irmã mais nova. Né, que ela tinha, porque ela sabia como era a vida. Hoje é sua tia irmã. Hoje é minha tia irmã, exatamente. Exatamente isso. E aí vocês foram ao médico, deu o start aí. Aí, depois do casamento, nós tivemos... Não, agora a gente precisa de ser uma família. Na minha cabeça poderia ser adoção, como também poderia ser através de um doador de esperma. Como eu sabia que eu era 0, pra mim tudo bem. Isso é um tabu. Isso é um tabu. Isso é um Principalmente tabu. pro homem, né? Peraí, eu já vi algumas pessoas, né, passarem por isso e nitidamente você observa que isso é um tabu. Ou seja, é um espermatozoide que não é meu ou é um óvulo que não é meu. Correto. Também pode ser. Porque existem casos que o homem também pode e a mulher, às vezes, já não tem a produção tão efetiva
e de repente ela necessita de um óvulo mais jovem, doador, que é implantado. Como é que foi para você, pastor Gilmar, assim, esse tabu? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Como eu já tinha o diagnóstico, eu já estava preparado psicologicamente, né? Mas Você não tinha natural. problema com relação a isso? Você Ela- não? Eu não. Nós passamos pelos dois lados, né? Tanto da minha parte, tabu, como Mas a dela minha também. é, Mas o interessante é que nessa primeira procura, né, nós não com esse tivemos uma médico. resposta boa. de- Foi muito ruim. Exato. O médico não deu. A consulta foi muito ruim. A consulta, o médico não deu muita atenção. A gente também, nós vimos que a gente não tinha condições financeiras ali de fazer. Então, assim, a gente esfriou em relação a isso. A gente falou, não é o momento. Sempre Vamos esperando esperar. em Deus, exato. Vamos esperar. Aí em Sempre Deus. o esperamos. mesmo médico, não? Nós fomos no mesmo médico, ele trabalhava em outra companhia. Mas sempre o mesmo médico. O mesmo médico. Era um médico brasileiro que falaram pra gente assim: vai, aqui tem um médico que ele é brasileiro. Peraí. E vocês Nos podem Estados ir. Unidos, Nos Estados Aqui Unidos. Vocês Estados Unidos. conseguiram um Um médico médico brasileiro. Ele é que formado, fala- ele é formado e graduado no Brasil e já tem residência aqui há muitos anos. A mãe dele é americana e criou os filhos no Brasil. Então, mas ele é brasileiro. Então é possível, no seu Foi idioma, possível. nos pastor. Estados Unidos, passar por um procedimento como esse. Acredita que foi possível? Pois é, E inacreditável. assim, foi interessante a gente ver a mão de Deus, porque na primeira consulta ele não deu muita atenção. E ele estava numa agência, uma companhia Aham. de fertilização in vitro. Acredito que ele Os estava anos numa se transição. passaram e Deus acendeu no coração de novo, porque a área financeira começou a melhorar um pouco Uhum. para nós. Uhum. E aí mas eu ficava na dúvida, o medo por causa de valores. E a gente não tem o seguro. Apesar que quem tem seguro, o seguro ajuda e cobre Segura, ajuda bastante. e cobre, uhum. Mas nós não tínhamos o seguro. Então, era um desafio. E o homem bem racional, você fica naquela, né? Vai, não vai, até que... Aí onde é que eu vejo a mão de Deus? Deus usou uma pessoa, né, num trabalho, essa pessoa virou do nada, a gente conversando, ele dirigindo, e falou assim, por que você não tem um filho ainda? E aí eu falei, olha, eu tenho problema, minha esposa também tem problema, e eu conheço algumas pessoas da família, né, dessa pessoa, e ele começou, é um italiano, Uhum. e ele começou a falar, e ali eu falei com a Fran, falou assim, hoje eu vi Deus usar uma pessoa. boca de uma pessoa para falar com a gente, nós vamos voltar e fazer. Uau. E aí ele começou a falar e Esse chegou... foi o primeiro. Esse foi na segunda vez, a gente foi a peraí. primeira. Só para o público entender. A primeira vez morreu. Nós abortamos Isso. aquela Isso. Não, ideia. eu quero entender. O público quer entender. Quantos procedimentos vocês fizeram no total? De consulta. Na primeira consulta nós não fizemos. Nós não fizemos nem procedimento. Abortamos. Isso foi em 2014. Isso que o Gilmar contou, que a gente recomeçou, foi em 2016. 2016. 2 Isso, anos passaram depois. 2 anos depois, nós recomeçamos o processo, depois que ele ouviu essa palavra. Ele teve aquilo, ele falou, gente, não é possível que uma pessoa que não tem intimidade comigo, não conhece a minha vida pessoal, vai entrar e vai falar comigo algo que eu estava precisando ouvir naquele momento. Ok. E Eu esse precisava de um empurrão. E ele foi o que ele fez. e foi esse italiano que falou com ele. Até eu- então vocês não tinham feito nenhum processo ainda. Nada. Nada. Só Esse- tínhamos uma primeira consulta, Ok. uma experiência negativa com um médico brasileiro. E E, eu- aí, depois dessas palavras que ele me disse, inclusive, o que me impulsionou foi isso, que ele falou assim, o que tá te faltando? Se for dinheiro, você fala que eu vou te emprestar. E ali foi um tapa de luva, porque não que eu tivesse dinheiro sobrando, mas aí eu falei assim, pera, eu sirvo a um Deus que é o provedor. E ali acendeu a minha fé de uma tal o nosso maneira... Deus é um Deus que do nada ele levanta um monte. Exato. E aí foi quando eu cheguei em casa e decidi. Falei, não, nós vamos. E o interessante é que nós procuramos esse mesmo médico, mas já estava em outra agência, em outra companhia, né, em outra empresa. E quando nós fomos na segunda consulta com o mesmo médico, aí foi completamente diferente o tratamento, a atenção. Em desse português. mesmo- Em português. Deixa eu dar uma resumida. Eu tenho meu médico, meu ginecologista, e na época eu estava passando por um processo gravíssimo ginecológico. Uhum. Dentro da minha doença, da endometriose, eu teria um outro problema que se chama adenomaiose, que é uma doença dentro do útero. Além da endometriose que está fora, a adenomaiose está dentro do útero. É um fibroma que mesmo se você engravida, o fibroma cresce e mata o feto. Uau. Uhum. Outro desafio. Outro desafio. O médico descobriu que eu tinha um pequeno fibroma e ele queria um exame
para descobrir se esse fibroma era adenomaiose. Se fosse adenomaiose, é aquele útero que vira uma peça inteira, um músculo, e mata qualquer coisa que tiver lá dentro. E se fosse isso, eu teria que fazer uma esterectomia urgente, sem ter filho. E eu fui no médico, e ele falou para mim, para que eu fizesse os exames, e eu fiz um ultrassom, e fiz um endovaginal, é isso mesmo, né, Vivi? No Brasil acho que é intra, né? É intravaginal. Não sei se eu Aí eu fiz um desses e o médico falou pra mim, o meu médico é muito bom aqui na área, é o Dr. Pinto, é um português. E ele foi muito claro comigo, ele falou pra mim, você tem um fibroma dentro do seu útero. Pra eu descobrir se é adenomaiose, eu preciso fazer uma biópsia. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus usa um ímpio e te fala o que nem você que tá crendo e o ímpio crê mais que você, né? Eu falei, gente, como isso? E ele falou pra mim, eu me recuso a tirar o útero de uma mulher que nunca teve um filho. Que nunca tentou ter um filho. Uau. Então, antes de fazer a biópsia, de você gastar pra fazer a biópsia, gaste em fazer uma consulta. Ele me deu, assim, um flyer e falou pra mim assim, vai nesse médico. Quando eu virei o flyer, era o mesmo médico que eu tinha ido em 2014. Ele falou, ele abriu uma clínica aqui do lado da minha clínica. E ele esteve aqui na semana passada e me deixou os flyers. E eu marquei uma consulta com esse médico, que era o mesmo médico brasileiro. Incrível. O mesmo que vocês foram a O primeira mesmo vez. médico. Como Deus fala, de diversas formas, né? Que não deu certo, que não foi ok. Nós marcamos a consulta, foi uma consulta maravilhosa, esclarecedora, cheia de esperança. Uau. Mais tarde nós No seu idioma. No meu idioma, que é muito bom, gente. Que assim, é raro isso aqui. Porque você até vai nos médicos, né, que falam inglês, você entende, você se vira, mas termos médicos em português, cara, isso é um mimo de Deus. E não é o mesmo trato, né? O brasileiro, ele tem, é diferente, né? Até os termos, porque você aprende, conforme o processo, hoje eu sei do que eu estava se tratando ali, mas quando eu comecei eu não sabia. Então, assim, naquela consulta ali, Verdade, cara... É tudo muito novo, né? Tudo foi esclarecido, sabe? Quando ele falou, você tem problema você tem esse problema, se tiver que fazer doador, você está preparado? Perguntou para o Gilmar, você está preparado? Ele falou, eu estou. Ele olhou para mim e falou, você está preparado? Eu falei, eu não estou. E ele não sabia. Por que isso para você foi um tabu? Pastor, eu acho que é um tabu para todas as pessoas. Eu acho que é até difícil de falar, né? Eu falo para você, foi um tabu, é uma pergunta, entendendo o diagnóstico dele no caso. Porque assim, uma coisa é o diagnóstico na Terra, outra coisa é o que Deus é capaz de fazer. A gente sabe disso. E eu já tinha essa convicção comigo. Falei, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Ok. Se não fosse o Senhor, eu não poderia estar aqui nessa consulta. E o Senhor fez com que acontecesse. Então eu creio que o Senhor pode me dar um filho que seja meu. Não que se amanhã eu precisar fazer um doador, vai ter problema. Mas agora eu creio que o Senhor pode fazer. Então... Você caminhou por fé. Provei. Você provou, eu Senhor. Provei, Senhor. Glória a Deus, Flávia. E mais tarde, assim, nós descobrimos que o nosso médico era cristão. Uau. E as palavras dele já indicavam que ele era cristão, mas aqui o politicamente correto não te permite nem perguntar, nem comentar, nem falar. Então nós nunca comentamos, mas mais tarde ele deu sinais claros que ele era cristão. E foi nessa consulta ali, nessa consulta ele já falou, já que você tá ok? Tá ok. Então tá, então é só isso que eu preciso saber. Mas deixa eu te falar, você vai procurar esse médico, você vai procurar um urologista, procura esse daqui, que é meu amigo, eu conheço, é muito bom. E você vai fazer todos os exames possíveis. E ele falou, não, eu já fiz não sei quantos, acho que 4 espermogramas zerados. Ele falou, não, ele vai fazer um exame no seu saco escrotal. Ele vai estudar a fundo o que você tem. Uau. Foi quando o Gilmar fez, você quer contar o seu? Porque eu já estava tranquilo, né, com o doador. E ele veio com essa opção. E ele falou, olha, o não você já tem. Anda um pouquinho a mais, quem sabe? O caso nosso seria in vitro. Ou seja, o óvulo só in vitro. Não tinha como ser. Tinha que ser in vitro. Tinha que ser in vitro. Todos os procedimentos realizados foram in vitro. Foram in vitro. O meu caso com as trompas fechadas, né?
com problema no útero. Tinha que ser. Já não me capacitava mais para inseminação, até por causa do problema dele também. Porque a inseminação nada mais é do que o sêmen é colocado Sim. no óvulo, já dentro do útero. E não tem como, ele não tinha sêmen. Pastor Gilmar, e esse exame para o homem, né? É um exame invasivo? Como que é? O exame, não. O exame é tranquilo, através de raio-x, né? O médico faz e vê se está tudo ok com os testículos. Se tiver tudo ok com os testículos, a possibilidade é grande, né? De ter. E aí, como no caso da gente seria, no nosso caso só seria a in vitro, de qualquer forma, se fosse por doador ou se fosse meu mesmo, seria, né, A fecundação externa. Então, ele falou, vamos aí para retirar, aí já é invasivo, aí precisa de uma mini cirurgia. Foi quando ele... Que foi o que aconteceu com Foi você. o que aconteceu, exatamente. Ele cortou ali e extraiu de dentro dos testículos os espermatozoides para que fosse feito a Na fertilização verdade, in o vitro. Gilmar, ele nasceu vasectomizado, né? Correto. A Tem cânula- uma vasectomia natural. A cânula mesmo? que é cortada, cânulazinha que é cortada na vasectomia, ele nasceu sem ela. Sem esse... Entendi. Eu poderia fazer uma cirurgia reversiva em relação a isso, né? E fazer essa Pra emenda do tentar. Fazer a tubo cânula. e para poder funcionar normal. Só que a recuperação, o gasto também, no nosso caso Muito maior. particular, E o seria tempo. muito maior. Entendi. Então, a gente fez, achou, retirou e congelou. descobriu. Bom, Exato. Duas perguntas que eu acho que o público que está assistindo quer saber, tá? Eu vou perguntar, se vocês se sentirem confortáveis de falar, vocês podem falar. Se não, a gente entende também. A primeira pergunta é preço. Né? O que custa hoje uma inseminação? O que vocês falariam para pessoas, para jovens casados, por exemplo, que estão aí, né, em dúvida, orando, crendo, e a gente crê que o Senhor pode fazer, né? Mas o que vocês falariam sobre isso, sobre valor? E a segunda pergunta, vocês podem responder depois dessa primeira, antes de entrar, né, e ver a manifestação daquilo que Deus já gerou, e eu tenho certeza que muita gente vai amar assistir isso aqui, quantos procedimentos vocês fizeram? Foi apenas um e deu certo? Ou existiram outros procedimentos, né? Outras vezes. E aí depois nós vamos entrar, depois dessas duas perguntas, sobre as perdas, sobre as vitórias. Porque a guerra é assim, né? Uhum. Tem guerra, tem batalha, parece que a gente tem dificuldade de vencer, né? Embora o Senhor está com a gente ali. Mas tem batalha que Deus realmente nos garante a vitória em alguns aspectos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, então, com essa bênção que foi o médico descobrir que eu poderia, no caso, né, gerar de um espermatozoide meu, isso dali para mim já foi uma vitória, né? Independente. Exato, só teve um aumento do tratamento em relação A você? a isso, a mim, ok. no caso. Mas você voltou a sonhar algo que... Correto, algo Nem que já existia, nem né, a existia mais, possibilidade. exatamente, é isso aí, voltei a sonhar com agora. Ou seja, a esterilidade ali, ela passou a não ser mais uma barreira, Uhum. Exato. que já encontrou um caminho. Já encontrou um Então caminho. é possível encontrar um caminho. Sim. Por isso que é importante o diagnóstico. Aí Né, tirou, foi congelado. Foi congelado, E foram aí? tirados sete vias, né? 7 Vials que eles Aham. falam. E, ou seja, com aquilo ali. milhões em cada vial. Exato. Mas eles tiram separado porque, Quando na visão descongela. deles, quando descongela, vai fecundar, não é que eles escolhem, vai colocar o que tiver mais espertinho. Eles escolhem o espermatozoide, eles Isso, escolhem. vai escolher o que o tiver mais esperto. o mais rápido, o mais veloz, o mais... Mas eles tiram escolhem. 7 porque foram as tentativas, né? Eu poderia ter até 7 tentativas com 7 óvulos. Uhum. Se precisasse de mais, ele poderia extrair mais. Seria uma nova invasão, Aham. correto. É. Aí eles estavam congelados, então aí passou pra Fran agora. Aí resolveu o meu problema. O E dele aí foi estava passado pra resolvido. Fran. Aí chega no problema que geralmente é o mais comum, né? Que é o tratamento da mulher. Quando a gente chega a procurar o preço, eles falam... nós nem chegamos a olhar a inseminação artificial, que é mais barato. Eles falam de cerca de 8 a 12 mil dólares. A inseminação. A inseminação, Inseminação. sem ser vitro. Sem ser a in vitro. inseminação, Tá. que é só uma ajuda Ok. para que o processo aconteça. Uhum. Ok. E De a 8 a 12 mil de 8 dólares. a 12 mil A dólares. 12 mil dólares. E esse valor aqui, por exemplo, para aqueles que estão aqui, a gente sabe que muitas pessoas não têm status de legalidade,
né? É possível parcelar com a clínica ou tem que ser à vista? Como que funciona? Como que foi para vocês? Sim, parcela. Nós não fizemos a inseminação, nós fizemos in vitro. É mais caro. É mais caro. Eles falam entre 15 a 30 mil, mas um exame a mais, $600 de um exame, 900 de um ultrassom. Acaba que não sai 30 mil. Sai um pouquinho mais. Por volta de uns 50 mil. Mas é possível. Mas é possível. Já é um caminho. E aqui tem muitos seguros que cobrem, tá? Que legal. A inseminação é bem mais comum o seguro cobrir, porque não tem tantos os remédios. Uhum. A in vitro é um pouco mais difícil, mas tem seguro muito bom que cobre. Uhum. Mas se é apenas uma inseminação, fica bem mais barato. Bem mais Bem mais em barato. conta. Fica bem barato. E é possível. E é possível. Yeah. No idioma, fora do seu país. Poxa, incrível que Deus O fez. idioma foi um mimo, tá, pastor? Foi um mimo de Deus. Muito mimo. É, mas esse Porque médico nós deve nem- existir até hoje, né? Com Com certeza, certeza. Aí, ó. Tá E vendo nem só? imaginávamos. Muitas pessoas podem ser ajudadas. Meu Verdade. Deus. Uma vez que o dele estava resolvido, chegou no meu processo, Uhum. né? Lembra lá do útero? É. Eu ia te perguntar. Com fibroma? A primeira coisa que eu precisava fazer é se o meu útero tinha problema. Que eu tinha problema hormonal e com os óvulos e com o produzir óvulos, isso é claro. Porque eu já não produziria mais a mesma quantidade, eu já estava com 38 anos. Ah, Abaixo de 35, ok. Acima até 38, 40, você já tá ali no no limite. Uhum. Então, eu já tava com 38, já tava bem baixo. E eu ainda tinha o agravante que eu só tinha um ovário, né? Aí, assim, ainda cai pela metade. Uhum. E quando eu fui fazer o exame, eu precisava fazer um exame pra ver se eu descobri se eu tinha problema no útero. Quando eu falei pro médico que eu poderia ter adenomaiose, ele ficou chocado. Quando eu fui fazer o exame, eu tinha que fazer um ultrassom, aquele do soro. Que eles enchem o seu útero de soro para fazer o ultrassom. Quando o médico fez o ultrassom, que ele falou, olha, eu não sei, eu tenho todos os exames, eu não sei o que aconteceu, mas você tem um fibroma no útero, mas ele tá colado do lado de fora, e do lado de fora ele não faz nada. Uau. Do lado de dentro ele mataria um feto Como Deus futuramente, mas do lado de fora ele não faz nada. Então, assim, eu acredito muito que Deus tirou o fibroma lá de é bom. dentro, Uau. colou do lado de fora para que a prova estivesse ali, mas do lado de fora ele não ia fazer nada. Então, Glória eu a poderia Deus. continuar o processo, que é difícil, gente, não é fácil não, não é fácil Então, não. tem um vídeo, eu invasivo, quero pedir né? pro nosso editor colocar esse vídeo na tela. E eu imagino que não deve ser fácil para vocês olhar esse vídeo. Antes de falar das perdas, das conquistas, vamos ver, vamos analisar esse vídeo. Voltar a ver o vídeo, né? Eu sei que vocês já testemunharam para muitas pessoas, mas como que foi, Fran, para você também, pastor Gilmar, ver, olha, quantos procedimentos foram aí? Acho que foi a única coisa que vocês não responderam ainda. Aqui já eram 4 procedimentos. Nós fizemos 2 in vitro para o tratamento da Grace e Tem depois como eu pausar o tentei de vídeo? novo. Volta um pouquinho, tem como voltar um pouquinho? Quero voltar. Olha só, Fran, não, aí, isso tudo aí é referente a 4 procedimentos. Adianta um pouquinho, Rafa, deixa ele correr. Eu vou pedir para você parar. Olha só, gente, meu Deus. É muita seringa, gente. Muita. Essas não estão usadas, as Pausa aí, aqui pausa aí, todas pausa aí. estão usadas. Tudo. Quantas você chegou a contar? Eu fiquei curioso. Nunca contei. Nunca contou? Nunca contei. Meu Deus. O que é aqueles vermelhos lá Os atrás? vermelhinhos é porque conforme você usa, você coloca Ah, dentro ok. do container para O descartar. lixinho. Aham. Ok. E eu tirei dos containers só para fazer o vídeo quando eu resolvi descartar todo o material que eu tinha usado. Uau. E vem cá. Você mesmo se auto-aplicava? Ou ia Ah, ao médico? Tinha que se... Tinha deslocar? as da agulha pequenininha, né? Que eu aplicava na barriga. Essas eu mesmo aplicava. Mas tinha a intramuscular, que tinha que ser ou no braço ou nas nádegas. E essa o Gilmar que aplicava, porque a agulha era gigantesca. Roda o vídeo aí, roda aí. Só da intramuscular eu tomei 60 da gravidez da Grace. Meu Deus. Que é um procedimento só. Só. Então aí nós podemos dividir em 4. Sim. Ok. Isso aí não foi usado. Essas agulhas não foram usadas, mas os remédios sim. Tá vendo? Eu tirava Aham. o remédio daqui e aplicava com aquele. Esses aqui são canetas que também são agulhas.
Esse preto e amarelo aí. Uau. Só esse remédio aqui, pastor, se eu tava falando de custo, só desse remédio aqui, que é uma ampola desse tamanho, é $900 a caixa. E quantos desses você teve que tomar? Muitos. Alguns. Tá, Fran, e aí, e eles que compraram? Nós. Vocês compraram? Nós compramos. isso faz parte do custo, Esse faz parte né? do É. custo. tratamento. Então quando você fala de 30 mil, já está tudo... Já tudo. entendi. Justamente esse é o custo mais alto, que é o custo do remédio. E aí, voltando lá na sua parte, Fran, você então iniciou a sua tentativa e como é que foi a primeira tentativa É de traumático, vocês? né? A primeira caixa, quando você fecha a primeira compra de remédio, você recebe a primeira caixa na sua casa. Quando você abre na caixa por dentro, o que você recebe, o material, os remédios estão tapados e por dentro da caixa tem um note que está escrito: se você precisar de ajuda psicológica para fazer a abertura da caixa, e tem um número dos psicólogos da clínica para você ligar. Porque quando você abre é chocante o que você vê. Não, eu tô vendo a cara do nosso editor ali, olhando a foto. O Rafa, olha. Ei, Rafa, e aí? Forte ou não? Foi aí que você deu o primeiro passo, então. O médico viu o diagnóstico que havia mudado, né? E aí você Eu podia falou assim, começar. Isso, aí vocês começaram. Aí Sim, aí eu comecei. recebeu essa primeira caixa, Aí eu iniciou o começo tratamento. com a aplicação dos remédios, Uhum. porque eu vou estimular a minha produção de óvulos. A gente produz um óvulo por mês, todo mundo sabe. Se você não engravidou, não, ele é descartado, ele vira menstruação. Então, é um óvulo por mês. Quando você faz um tratamento, essa chance é muito aumentada. A minha idade era avançada, a minha chance, porque como só tinha um ovário, era muito diminuída, e eu obtive um número legal, assim, pela minha idade. Eu tive 8 óvulos. Na primeira eu tive 2 óvulos, no primeiro ciclo que eu fiz. Eu só consegui... Você toma todos esses remédios para o seu corpo produzir óvulos. Tem pessoas que têm hiperovulação, produzem até 50 óvulos. Uau. Eu produzi 2 óvulos. 2 óvulos. Na primeira Só 2, tentativa. Na primeira tentativa. E aí vocês fizeram essa primeira tentativa. Ele perguntou se a gente queria tentar fazer só com os 2 óvulos, se eu poderia tentar fecundar. Eu tinha que descongelar uma via para tentar fecundar. Ele é feito do lado de fora, eles fecundam do lado de fora, eles escolhem um bom espermatozoide, colocam naquele óvulo e é fecundado do lado de fora. O nosso primeiro processo, eu perdi, né? Porque o meu embrião morreu do lado de fora. Não deu certo. Então, antes de entrar aí, que nós vamos entrar, olhando esse vídeo agora, né, tá passando aí, eu queria fazer uma pergunta, né? Não deve ser fácil, em termos de hormônios, mentalmente, emocionalmente, como que foi para você os efeitos colaterais desse medicamento? Teve muitos efeitos? Não tiveram muitos efeitos? Como foi para você como mulher? O que você sente que mudou? Corpo? Tudo. Tudo mudou? Muda tudo. Assim, E você começa a sentir desde as primeiras aplicações ou você precisa entrar a fundo? Como conforme foi? o tratamento em si, ele já tem um choque emocional muito grande, né? E conforme você vai tomando os hormônios, sabe que hormônio, né, te leva... Então, assim, eu tenho consequências que eu ainda carrego até hoje que foram por causa disso. Eu fiquei dependente de remédio da tireoide por causa do tratamento. Eu não tomava remédio. Fiquei hipertensa depois do tratamento. O médico disse... Isso é comprovado, que o tratamento causou isso, ou não? O médico diz que a quantidade de hormônios que se toma, você precisa controlar a sua pressão e que provavelmente, talvez depois eu sairia. Nunca saí, nunca consegui sair. Okay. Até porque eu comecei um ganho de peso muito elevado. Até porque o seu emocional também balança e tem vários fatores. Entendi. Só um pouquinho em relação aos gastos, pastor, para ficar claro também. Cada processo que a Fran fez, no primeiro foram 2 óvulos, mas vamos dizer que no primeiro processo fossem 10. A gente não precisaria passar por isso de novo, porque os ovos seriam congelados e eles iriam descongelando e tentando fecundar. Essa é a grande diferença de quem produz então, muito cada óvulo
pode ter uma reação Você diferente. pula etapas. Pula etapas, Uhum. exatamente. Se torna mais barato, inclusive. Correto, exatamente. Entendi. O E gasto aumenta diminui. a possibilidade, as chances, né? Também. Ou é. seja, Aí você tentou com os dois, desculpa, amor. Com os dois que você conseguiu ou somente? Ele morreu. Tentamos, Eles morreram. tentou, Ah, assim. entendi. Tentamos a é isso. fecundação. Essa foi a primeira tentativa, né? Um Uhum. morreu no momento que não fecundou, Uhum. que eles tentam, eles colocam o espermatozoide e ele morreu. E aí começa o processo esse, volta na etapa 1 de novo. Começa tudo tá, de o Uau. novo. relacionamento Tudo de de novo. vocês, no momento, no procedimento, né? No momento do processo, da realização, injeções e tudo, ele permaneceu firme ou o estado emocional abalava um pouco? Porque nós vamos entrar agora no fator de, eu até anotei aqui, perdas e conquistas, Uhum. né? E como que foi para vocês nesse processo? Porque resolveu o seu lado e depois se concentraram nela, né? Mas de alguma forma nós somos um, né? Nós estamos juntos como casamento, como casal. Como que foi para vocês no processo? Fortaleceu mais Fortaleceu vocês ou tiveram também situações difíceis? Nós entramos convictos que nós queríamos ter um filho, né, pastor? Então, assim, isso até quem não tem problema nenhum é complicado. O momento que você decide ter um filho, é o momento que o seu relacionamento tem que estar muito firme. Porque uma gravidez, ela vai, de alguma forma, abalar alguma coisa. Porque muda muita coisa. Mas nós estávamos convictos que nós queríamos o filho e a gente estava super forte, né? A gente não teve problema. Não. A gente nunca teve briga, nem discussão. Até porque a gente já se sentia mofo. Poxa vida, não tinha nem condições. E Deus deu a condição. Entendi. Mas quando houve a primeira perda, Eu ia entrar agora. E aí? o meu mundo caiu. E Deus para vocês depois da primeira perda? Aí, eu sempre continuei Porque jornada cristã nova, correta. poucos anos, Fé, exato, sendo cuidado, E comunhão da igreja, e de repente, E a fé, expectativa, expectativa né? elevada, Deus vai fazer, e de repente, não Até deu mesmo porque certo. o processo foi assim, Deus foi abrindo portas e aí a gente vai passando por aquela porta, vence uma vitória. Por exemplo, o meu caso, 0%, daí a pouco já sobe. O meu caso não seria um problema. O caso dela também, aí outra porta que se abre, a gente foi passando por portas. E quando a gente terminou o primeiro processo, que teve a resposta negativa, abala a gente, emocionalmente. Sim, abala, a mundo gente caiu. começa a se questionar, poxa, Até eu tô porque servindo e não aconteceu. Mas a gente Não continuou chegou nem servindo. a fecundar. Ele fecundou, mas ele tem um grau, né? Uhum. O embrião, quando ele é fecundado, no segundo dia ele tem quatro células. No quarto dia ele já tem 8. No quinto dia ele já tem entre 70 a 100 células. Então eles chamam esse quinto dia, o embrião é um blastocisto, é um embrião forte. E eles podem congelá-lo para colocar em você depois. Entendi. Que ele tá forte. Então, quando eles falam fresco, eles colocam um embrião de 3 dias, que é um embrião com 8 células, 7 células. É um embrião que é mais fácil você perder. O nosso não chegou nos 5 dias, ele morreu nessa jornada. Ele morreu nesse processo. O médico falou, a gente tá esperando para ver se ele vai alcançar, que eles chamam de embrião grade A. Uhum. Português não vai. Aí, ele não chegou. É grade 1, né? Porque existe uma classificação. Tem. Seria um embrião... Classe 1, tipo. Aham. Eu não sei como é que falam lá no Uhum. Brasil. Então, ele não chegou. E eu recebi aquela ligação, o médico falou, a gente vai te fazer uma ligação. E eu recebi aquela ligação e aquele médico falando comigo assim, o seu embrião morreu no pratinho. E tava perto do Dia das Mães, sabe? E eu tinha certeza que eu ia ter aquela notícia pro Dia das Mães. Eu falei, poxa vida, né? Eu sonhei tanto com isso. Então, assim, e era meu aniversário. Naquele ano eu fazia aniversário no Dia das Mães. E não aconteceu. Mas nesse primeiro processo, eu não fiquei revoltada com Deus. Uhum. Eu não fiquei. Tanto é que eu escutava uma música constantemente que dizia que os sonhos de Deus são infinitamente maiores que os meus. Então, assim, eu não consegui, naquele momento, eu não consegui me revoltar, eu não consegui questionar Deus, porque eu vinha de um processo onde Deus tinha feito tanta coisa e estava tão latente, estava tão recente,
que eu falei, Deus, muito obrigada. Eu só consigo agradecer. E assim, e a resposta que a gente, na conversa que nós tivemos, nós vamos fazer uma tentativa. Uma tentativa. Então existia esse plano. Tinha até pelo financeiro, Pelo né? financeiro, porque a gente for olhar as nossas condições, né? Até pelo financeiro. Vamos fazer uma, porque só. a gente já... É Por o isso vocês que podiam. as portas foram se abrindo, a gente via a mão de Deus em Sim. tudo. E E era a mão de Deus. quando eu recebi essa notícia, que o primeiro dia eu fiquei prostrada, ele foi pro trabalho e voltou, eu estava deitada no mesmo lugar, na mesma posição. E quando ele chegou, ele conversou, ele falou, vamos tentar de novo? Ele falou, Deus vai prover. Aí, aquilo não deu tempo de eu me revoltar, sabe? Deus Vamos tentar de novo. proveu tão rápido. Acendeu a chama de novo, né? É. Aí a gente ligou pro médico e falou que ia Como é recomeçar. importante uma palavra no momento de dor, né? Uhum. Como uma palavra tem a capacidade de levantar ou de derrubar uma pessoa, né? Em um momento de aflição, né? E eu acho o mais importante de tudo isso é algo que a gente sempre comenta, né, amor? Sobre a questão da concordância do casal. Né? Deus age nisso. A partir do momento que vocês concordaram, mesmo sem ter possibilidades financeiras, né? Deus foi construindo algo ali, né? Mediante a fé de vocês. Verdade. E aí vocês decidiram, então, tentar outra vez. Fazer o segundo ciclo. E aí como é que Já- foi? já- Começou de novo, né, Fran? Eu Ou tive seja, que você nem começar parou. de novo. Você nem parou. Eu Do não- jeito que estava, você já deu continuidade. A verdade é que eu não parei, eu não tive um tempo. Você precisa de um tempo, né? Pra você esperar o seu ciclo voltar. Uhum, Porque é tudo contadinho. É exame de sangue a cada 2, 3 dias. Então, assim, te faltam veias, acabam as veias do braço, começam a tirar sangue na tua mão. E é tenso. Mas é uma oportunidade, sabe? E, assim, quando nós recomeçamos o processo, eu já tava bem mais pé no chão. Porque no primeiro eu tava deslumbrada. Deus Mais vai- experiente, né? Deus vai fazer. Tipo assim, pode ser que não dê certo, Agora né? eu já tinha essa palavra, eu já tinha um não, né? Aham. Falei, pode ser que não dê certo e tudo bem, é Não vontade cria de tanta Deus. expectativa. É, vontade de Deus. Mas nós começamos assim, bem mais conscientes e as coisas foram acontecendo assim, foi tão bonito, né? Esse segundo processo foi Foi bonito. um processo onde o próprio médico também, ele, assim, aumentou até as doses de hormônio da Fran para Eu já que ele tomava o produzisse máximo. mais do que 2. Mais óvulos. Exato, para que as chances aumentassem. Foi Uhum. quando produziram 8. E nesse segundo processo aconteceu algo que eu creio que é milagre de Deus, que o ovário que a Fran não tinha Produziu produziu. o óvulo. Produziu Uau. 3 óvulos e Meu foram os óvulos que estavam mais preparados. Os maiores. Os Uau. maiores. E onde é que eu creio que a Grace veio foi desse óvulo que não existia e passou a existir. Uau. O médico falou, tem uma coisa aqui que eu não consigo. Porque toda vez que iam fazer ultrassom em mim, eles ficavam procurando o meu ovário esquerdo e eu falava, é inexistente. Ah, ok. Aí já tinha na ficha que o ovário é inexistente. Quando ele começou a procurar os óvulos que tinha produzido nesse segundo ciclo, ele achou 5 de um lado, aí ele falou 5, mas eu tô vendo alguma coisa. Quando ele moveu pro outro lado esquerdo, ele falou, seu ovário esquerdo é inexistente, né? Falei, é. Ele falou, pois é, tem 3 óvulos aqui. Uau. E o maior de todos eles, dos 8 que eu vejo, Tá nos 3 óvulos. está aqui. E aí nós marcamos a retirada. Aí você vai, é todo um processo, você toma anestesia geral, ele retira os óvulos e leva pro processo. Desses 8 que ele tirou, eles fazem o processo no mesmo dia, eles colocam no pratinho e colocam os espermatozoides, escolhem o melhor e colocam dentro do óvulo. Eles já é por isso que é in vitro, né? Uhum. Aí eles 4 fecundaram. Uau. 4 fecundaram. E eu fiquei chocada com isso, né? Falei, poxa, eu tenho 4 embriões para congelar. Mas não, conforme eles fecundam, eles vão passando por esse processo. Vai passando até chegar o dia 5. Vai crescer ou não vai crescer? Porque tem gente que coloca no dia 3, eu tive um aborto. Não, seu embrião não ia progredir se ele estivesse fora também. Entendi. Então, a gente espera até o dia 5, porque não é que é garantido, mas é mais seguro. E só um embrião conseguiu chegar no dia 5. De todos, De só um. todos. Porque dos 8 óvulos, 4 fecundaram. Eu tive 4 Uhum. embriões. Dos 4 embriões, 3 morreram. Uhum. Antes Sobrou do dia um. 5, sobrou um. E ele falou, o processo de vocês precisa ser congelado.
Você congela esse embrião para poder você começar o processo. Aí é outro processo para transferência dos óvulos. Você vai preparar o seu corpo, o seu útero para receber esse óvulo. Porque se ele coloca o óvulo Outros em mim, medicamentos. o meu corpo expulsa. Porque o corpo não reconhece algo é estranho para ele. Estranho, né? Um corpo estranho. Então foi onde entram as injeções, as intramusculares, progesterona, tomava o estradiol oral, que eram hormônios para a gravidez, para o meu corpo identificar o embrião. E colocaram um embrião. Aí quando colocaram o embrião, né? Aí foi, eu imagino a alegria de vocês Cara, nesse dia. o dia do teste. E foi a primeira vez, né? Porque menina, a primeira assim, vez não passou nos 5 dias, né? Agora dessa vez passou. E ele vai ser... E eu tinha 39 anos. E quando eu conheci o Gilmar, eu tinha 22 anos. De 22 até os 39, eu devia ter feito São 17 anos. uns 400 testes de gravidez negativos. Uau. Porque toda vez que a minha menstruação atrasava 2, 3 dias, eu fazia um teste de gravidez. Eu já nem mesmo comprava. Sabendo o diagnóstico Mesmo dele. sabendo. Eu não comprava mais um teste separado, eu comprava caixas de 10, de 20. E eu sempre tinha um teste de gravidez em casa. E eu nunca tive um teste de gravidez positivo. Nunca, nunca. E nesse dia, quando ele colocou, as pessoas tentam ir lá e fazem um teste antes. Eu falei, não, eu vou esperar o resultado. Eu vou esperar o resultado, porque pode vir um falso negativo e eu vou me frustrar. Então, quando ele colocou, ele falou, depois de 10 dias você precisa vir para você fazer o exame de sangue para saber do beta-HCG. Quando ela mandou, que você faz o exame de manhã, depois da 1h, ela te manda um e-mail falando o resultado. Quando ela mandou o resultado, falei, oh meu Deus, deu positivo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um teste. E quando eu fiz o teste, vai chorar, né? Quando eu fiz o teste. Um filme assim na cabeça, gente. Quando eu fiz o teste, cara, a gente chora junto. Eu não acreditei. Falei, gente, é positivo. Gente, isso é positivo. E eu li a caixa e eu olhava pro teste e eu fazia outro teste. E eu li a caixa, eu olhava pro teste, fazia outro teste. Ligo pro Gilmar, não ligo pro Gilmar. Vou esperar pra ver se vai dar negativo. Não deu negativo, cara. Era positivo. Depois disso, eu fiz mais testes só pra ver o teste ficar positivo. Vamos gastar, né? Já que tem o teste. Tem um monte, tinha uma caixa. Vamos fazer teste. Vai dar só positivo isso aqui. E quando o Gilmar chegou, que ele sentou lá no sofá, ele sentou no sofá e eu acho que ele não sabia que eu já tinha recebido o resultado, não sabia né? de nada, Aí eu vim com uma caixinha, assim, com uma chupeta. Aí veio uma chupeta, eu joguei no colo dele. Quando ele abriu, tava uma escrito rosa assim... e um azul, né? Era rosa e Era azul. uma rosa, que eu não sabia o não sabia o sexo. sexo ainda. Isso, eu ia perguntar isso. Quando vocês colocaram, vocês têm acesso a... Tem, só se tinha quiser, um eles embrião, informam. né? Aqui, né? O médico perguntou, você quer saber? A gente não quis a primeiro momento. Porque quando Falei, eles não. fazem, eles já sabem o que é, né? Já. Mas Já. aqui eu acho que no Brasil não pode, né? Ser dada Não essa pode informação. escolher. Você não pode escolher, exato. Entendi. Não pode escolher. Aqui Por pode exemplo, escolher? Por acaso, se você tivesse eu outros? não sei, porque eu nem perguntei, porque eu não tive, né? A gente não tinha entendi. opção. Eu não tinha opção, só tinha um. Entendi. Então, se eu tivesse 3 ou 4, eu poderia saber qual o sexo deles, né? Entendi. E, por exemplo, se eu tivesse colocado, eu quero qual você quer colocar primeiro? Eu vou colocar um menino. Na segunda gravidez, eu acredito que se você falar que você quer colocar uma menina, eu acho que eles colocam. Entendi. Não é o escolher, sabe? Então vocês não sabiam o sexo até Não então, sabia, aí você não. deu a Então. caixinha. Até com a porque chupeta. depois que você descobre o sexo, eu acho que você... o laço, eu acho que fica Foi uma gestação maior, né? tranquila, Fran? muito. Sério? Mas Minha aí, gravidez me conta foi um da chupeta, peraí, a refrigério. caixinha. Quando eu, Entregou a joguei caixinha. quando eu joguei a caixinha nele lá, que ele abriu, tava escrito nas chupetas, como é que é? I love you Tá daddy. logo dele, I love you daddy, que ele olhou, I love you daddy. Eu acho que a cabeça dele deu pane. Ele Gêmeos! Dois, ele falou, são 2? Eu falei, gente! Falei, não. Tem um. Homens! Falei, gente, eu acho que a cabeça dele deu pânico. Ele falou, são 2? Eu falei, gente! Falei, não, ou boy ou girl, né? Aí, depois que a gente descobriu que a gente podia ir no médico, a gente foi no médico. O embrião vem pra barriga da gente. Quando ele vem pra barriga da gente, ele tava congelado já, e essa é contado, né? Ele já tinha 4 semanas. E eu fiquei o teste de gravidez com 10 dias. E mais uns dias, ele já tinha 6 semanas.
Eu fui fazer o ultrassom. É o primeiro ultrassom. 6 semanas você já escuta o coração. Sim. Eu tenho esse ultrassom. Eu tenho esse ultrassom. Assim, são 5 segundos. Mas é o médico, quando ele mostra pra gente, pra escutar o batimento cardíaco. Cara, é emocionante. Foi o som Eu mais... não sei o que é isso. Foi o som mais Mas pra emocionante vocês, da minha vida. Deve ter Ainda sido mais, algo ainda né? mais esplêndido, porque Meu é um Deus. processo diferente de um processo natural, né? Então é uma busca, é realmente um esforço muito grande, né? Tem um medo também envolvendo essa, né? Porque você não pisa em terra firme até que alguma coisa te diga... E olha que Vai. incrível, você falou que foi uma gestação super tranquila Mas eu demorei pra contar, né? para as Na verdade, pessoas. Ninguém sabia. Ninguém sabia Nem desse que você tava processo. tentando. Não, o que eu tava tentando, quem sabia? Ninguém sabia, só a Renata sabia, mas o Vanderlei Uau. Não, da Grace não. Da Grace? Não, da Grace não. Ah, é da Grace. Da Grace ninguém sabia, Ninguém sabia. a não ser o casal de pastores amigos nossos que sabia, Aham. mas fora isso, mais ninguém. E quando a Fran falou assim do Dia das Mães no ano anterior, na primeira tentativa, Ah, você vai pular a fase já chegou lá na frente. então vai, conta. Ele já chegou lá na apresentação da menina? Não, na apresentação da menina, não. Foi quando Não, quando a gente falou foi quando? Eu pulei viu? mesmo. Não, É. falou mesmo. Não, aí Pulei. vocês escutaram o coraçãozinho, aí como é que foi? Com esse 6 semanas nós processo? escutamos, Aham. aí foi o processo. Você chorou sabe? muito, Gilmar? Aí, O pastor tava assim, em como estado deu de- negativo, eu tava meio que Anestesiado, anestesiado, né? parecia que eu tava andando nas nuvens, assim. Aham. Até pra gente que tem uma gestação, como é que se diz? Natural. Natural. Eu acho que demora a ficha cair, né? Uhum. Tipo assim, nossa, tão Eu costumo um dizer bebê. assim, quando eu vejo os pais né, os pais frescos, né, ou que estão grávidos, eu costumo dizer, falo assim, olha, a hora que você pegar no colo é que você vai ser A pai. responsabilidade Sim. bate. Ali é que vem. Então, eu acho que a minha ficha caiu durante todo o processo. A ficha caiu quando realmente eu vi o choro da Grace. Materializou ali que eu pude. Sim. Grace. Do pai, né? né? Eu acho que O nome foi exatamente esse, né? A gente já sabia. Depois do. Depois que eu escutei o coração, eu falei com o médico, agora o senhor pode me falar o que é o bebê? Aí que a gente quis saber qual que seria o Aí ele sexo. falou, é uma menina. É uma menina. Grace. E eu E a gente tinha foi à certeza procura do que era nome. menino. E eu já tinha. Porque a gente teve uma viagem pra Flórida em 2016, no mesmo ano. Foi em 2016. 2016. 2016. Antes da gente começar o tratamento. Antes da gente começar o Nós tratamento. não tínhamos possibilidade, não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições, não tínhamos diagnóstico, mas nós estávamos lá na Flórida, dentro de uma loja de bebê, ele comprando uma roupa de girl e eu comprando uma roupa de boy. Mas a gente, na viagem, fizemos essa um primeira ato viagem, profético. nós fizemos um ato profético. Nós escutamos uma palavra, uma direção. Faça um ato profético, né? Não quer dizer que vai ser aquilo ali, E mas... coloque Deus à prova. Exato. Uau. Aquilo ali vai ser demonstração da sua fé. E aí, ela falou assim, eu creio que vai ser um menino. Eu sempre, quando tiver, né? Eu falei assim, eu creio que vai ser uma menina. E aí eu comprei uma roupinha de menina e ela comprou uma roupinha de menino. Bom, eu acho que a gente deve ter aí alguma fotinha de bebezinho da Grace. Quando ela nasceu, no hospital. que nome lindo, Vamos, né? a Grace é... E aí foi justamente Olha o aí. nome da Grace veio também num culto. A gente pensando num nome ali e a gente adorando ali no momento de adoração a Deus. E Como que a que gente foi pensou, né? esse momento aí? Esse momento aí. Pastor, não dá para descrever em Olha ela palavras. te olhando, olha lá. Ela chorava muito e tava com os olhos fechados, só chorando. Quando eles colocaram ela em mim, ela calou. E abriu os olhos. Ela é muito linda. Essa é a manifestação, né, cara? Foi quando Deus deu o nome, né? Que eu falei com o Gilmar, falei, pode ser, eu queria um nome bíblico. Mas ao mesmo tempo eu quero um nome que seja, assim, muito direcionado pra Deus. Porque, cara, foi ele. Isso foi quando ela saiu do hospital. Depois que nós chegamos em casa, que nós descobrimos que ela não estava certa no car seat, né? Nós não sabíamos colocar ela no car seat. Amarrando a bichinha errada, sabe? Por isso que eu tampei com pano, nós não conseguimos fechar o car seat embaixo. Bom, a Grace foi a segunda tentativa de vocês. Foi a segunda tentativa. E que deu Exatamente, certo. que deu certo. E aí, Glória a Deus. mas vocês falaram no início da conversa que vocês tentaram 4 vezes. Então, Vocês quiseram mais. Aí- Deu certo agora.
Vamos de novo. Aí nós entramos em acordo de novo. Vamos fazer mais uma tentativa. Mais uma só. Mais uma só. E foi acontecendo da mesma forma da primeira tentativa. Mas como dessa vez nós tínhamos uma bebê, né? Que quando nós recomeçamos, ela tinha entre 7 e 8 meses, não era? Ela tava com mais ou menos 8 meses. E quando nós o tratamento é duríssimo, né? Porque existe alguma recomendação? Tipo assim, porque você teve uma cesárea. O médico falou que depois de 1 ano tava ok eu ter outra cesárea. Não, eu tô falando pra recomeçar com os tratamentos hormonais. Você amamentava, isso não tem problema nenhum. Não. A partir só pra cesárea mesmo, né? Uhum. Mas o médico falou, a partir de 1 ano você já tá ok pra ter outro parto. Então, quando ela tinha uns 7 meses, 8 meses, nós recomeçamos o tratamento. Então, aí nós vimos que pessoas teriam que saber, porque para nos ajudar com ela. Porque não é fácil você ficar carregando um bebê pra lá e pra cá às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. É porque é exame um dia sim, um dia não, exame de sangue. Um dia não, e era muito longe, a distância clínica é muito longe. E aí vocês precisavam deixar ela com alguém para poder seguir com o tratamento. Sim. Correto. E o terceiro tratamento? E a terceira tentativa? Aí nós recomeçamos aí nessa época, com ela com essa idade. E algumas pessoas sabiam. Eu ia começar de novo a estimulação, porque eu não tinha nada congelado. Ele tinha os vaios dele, né? E eu comecei de novo a tomar os hormônios. Só que o meu corpo... A taxa hormonal da mulher, ela é 2.0. Quando eu fiz pra Grace, eu tinha 0.9. Uau. Quando eu fui tentar dessa última vez, eu tinha 0.1. Tinha caído já. Muito. Eu já não tinha quase chance Ou seja, de produzir um óvulo. Tinha que reiniciar de novo, mesmo, do zero. Sim. Eu não tinha quase chance. O médico falou pra mim, você sabe que a sua chance é quase 0 pra produzir um óvulo. E você tava com qual idade nessa Eu tava terceira com tentativa? 41. Tá, vamos lá. Uma pergunta, às vezes, um pouco chocante. Quem sabe alguém esteja assistindo a gente aqui agora, esteja comentando isso aqui. Vocês já devem ter escutado muitas coisas boas e, quem sabe, até maldosas, né, no meio de um processo desse. Mas quem sabe alguém esteja assistindo e esteja falando assim, poxa, mas Deus já realizou um milagre, por que tentar de novo? Por que se agredir tanto? São perguntas que às vezes as pessoas fazem, né? E aí, mas às vezes elas não têm a oportunidade de ouvir de quem tenta, né? Quais são os argumentos, as justificativas? Porque tem gente que fala isso. Por que tentar? Deus já deu, Deus já entregou. E agora? De novo? O que você falaria para pessoas assim? Só quem tem um filho sabe como é que é, né? Exato. Eu, antes de eu ter filho nenhum, eu tinha vontade de ter 4. São aqueles planos que a gente falou lá na frente, né? Você vai de acordo com a jornada da sua vida. Vou pra América pra comprar casa. Né? Já comprou 50 e não voltou. Igual o pastor Gilmar, comprou 25 já e não voltou. Aí tem um filho, aí você quer dar um irmãozinho, né? Eu falei, é bom que ela tenha um irmão. E eu queria muito ter outro filho, sabe? Eu não queria criá-la sozinha. Eu queria ter outro filho. A gente entrou em acordo e a gente queria muito ter outro filho. Mesmo que a gente futuramente talvez adotasse um, porque a gente ainda tem planos, talvez, assim, de adotar um. Mas a gente queria tentar de novo. E a gente recomeçou esse processo com o meu 0.1 chance, né? Aí mesmo... Eu acho que nós não perguntamos. Quanto tempo um processo? O primeiro geralmente dura mais, porque são mais exames, até teste genético você tem que fazer. Então a espera é grande. Mas é entre 1 a 3 meses, né? Não é tão demorado, não. Então. Com 90 dias você tem todo o diagnóstico. Se você for o nosso primeiro disciplinado. Demorou um pouquinho mais, porque teve o meu processo. Mais rápido. E depois... Sim, mas normalmente o segundo foi bem rápido. É porque muitos dos exames que são feitos no início já não precisam mais no segundo, no terceiro, Entendi. Né? Por exemplo, o teste de DNA. E a produção é mensal também, né? De óvulo, tudo. Então tem só precisa de pegar os dias certinho. Tem que ser certinho, é muito certinho. Então pode ser muito rápido, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, pode só ser o primeiro, porque aí primeiro é feito o teste de DNA para descobrir os testes genéticos, né? Perfeito. Então, assim, aí nós recomeçamos e começou tudo de novo, o mesmo tratamento, as mesmas dores, os mesmos remédios, só que o meu corpo não respondeu. Nada? Nada. Não produziu? Eu tomava o máximo possível recomendado de hormônio, meu corpo não respondeu. Nada. Nem óvulo, nada? Nada. Uau.
Então, no final de todos aqueles remédios ali, divide aqueles remédios ali por 4 ali, no final de um quarto daqueles remédios... Nenhuma mudança. Nada. Ou seja, mais um não de Deus não seria suficiente? Gente, tem muitas pessoas que podem perguntar isso. E nesse não a gente travou, tipo, poxa vida, né? Muita gente... Porque é ruim quando você gera expectativas, mas é pior quando você gera expectativa nas pessoas. Nas outras pessoas. Porque as muita outras... gente ficou sabendo. muita Porque gente vocês sabia. precisaram de ajuda, como vocês falaram, Sim, então e vocês ficaram- abriram para muitas pessoas. Cara, ficaram muito frustrados. E choraram muito. E a gente sofreu muito. por Mais do que o ver- primeiro. Não mais do que o primeiro, mas a gente sofreu de ver aquelas pessoas. Parece que aquelas pessoas te cobravam com os olhos. Gente, mas vocês não conseguiram. Não dependia da gente. Será Mas- que agora não é porque elas estavam, de alguma forma, por amar, Sim. gerando junto com vocês? Sim. Correto, né? é. E a gente se sentiu responsável por isso. Por isso. Ah, exato. ok. Por isso foi difícil, sabe? Entendi. Aí eu falei com ele, eu não quero mais sentar. Aí a gente teve no médico, o médico teve uma conversa e falou, olha, o processo agora vai ser bem mais curto. Se vocês quiserem, a gente muda o protocolo, faz um outro protocolo com ela, que ele é até mais barato. É a última tentativa. Falei, é a última tentativa. E a gente sempre creu, eu sempre criei, né? Poxa vida. A roupinha que ele comprou foi usada, então, assim, falei, Deus, me dá um menino pra que, né, use a roupa que eu comprei, né? Então era competição. Eu sempre sonhei com um menino, eu amava minha filha, mas eu falei, gente, eu queria um menino, né? Mas você vai ter. Já já ela cresce, vai bater lá na porta. É. Quer casar com a sua filha. Aí você vai ver o que é bom. Aí nós viemos pra casa e conversamos a respeito, e ele falou, então vamos ser só nós dois. E fomos só os dois. Mais uma vez. Mas, porque o da Grace fomos só nós dois até 8 semanas, né? Uhum. Depois de 8 semanas, a gente deixou pessoas mais próximas saberem. E quando nós contamos para geral, nós demos um testemunho na igreja, porque muitas pessoas oraram por esse milagre. Então, assim, nós achamos de boa fé dar um testemunho na igreja para que todos soubessem ao mesmo tempo. Os meus pais, inclusive, ficaram sabendo no mesmo tempo. Os pais dele, e nós tivemos umas pessoas que nós fomos à casa contar, assim, que a gente não quisesse que soubesse depois, então nós fomos no mesmo dia, um pouco antes de contar o testemunho, então com 14 semanas, na entrada do terceiro mês, já acabando o terceiro mês, né, que é que eu contei da Grace. Aí quando a gente recomeçou esse tratamento, foi muito rápido mesmo, o médico me deu uns 2, 3 remédios de tomar, E isso na quarta tentativa. na quarta, a última. Só vocês dois, mais ninguém Só nós sabendo dois. agora. E foi difícil mesmo, sabe? O que a gente achou que seria difícil de carregar a Grace bebê pra lá e pra cá, ela já estava um pouquinho mais crescida. Mas mesmo assim era muito difícil carregá-la pra lá e pra cá. Teve o episódio da polícia que eu te contei, Sim. porque na clínica não é permitido entrar bebês. Então, era muito difícil pra gente, os dois lá com um bebê. Você não pode entrar na clínica. Até porque as pessoas ali estão tentando ter um bebê. Você entra com o bebê, as pessoas estão sensíveis com os hormônios aflorados e pode gerar algum trauma, Pode algum atrapalhar. desconforto. Então, eles não permitiam de forma alguma. Interessante, eu não sabia disso. Não pode entrar com bebês, É, não não pode sabia. ter crianças na clínica. E quando nós chegamos ali com ela, o Gilmar ficou no carro, polícia, que alguém achou que a Grace era um bebê que estava sozinho no carro e que a mãe estava lá dentro tentando ter outro bebê, mas tinha deixado um sozinho. Uma confusão. Por causa da dificuldade, justamente foi muito difícil. Porque Mas vocês não têm uma rede de apoio, né? não Família, tinha. ninguém aqui. Uhum. Não tinha, não podia, não queríamos ter. E a gente não queria que as pessoas contar. sofressem o que Sim, aconteceu sofreram, na outra né? tentativa, né? Então a gente não falou, paramos aqui. Só que a gente não parou, a gente continuou. E quando a gente tentou, que a gente conseguiu os óvulos, deu a mesma coisa. Tive 8 óvulos. A mesma da Grace, da segunda. Mesmo no tentativa. segundo procedimento. 8 óvulos, quando ele fecundou, 4 Aí óvulos. vem aquela expectativa. 4 Uau, ovos. 8 óvulos. 4 óvulos fecundados. Pastor, 0,1% de chance é nada. Yeah. Aí nessa quarta vez que você tentou, seu hormônio tava quanto, a taxa? De 0,1 passou pra quanto? 0,1. Também? Não, Aí também é quando não, ela tá Eu já, por causa da minha idade, a taxa da gente, depois dos 35, ela só vai caindo. Mas mesmo passando por O hormônio chama antimulleriano, né? esse...
que é medido em toda mulher fértil. Uhum. Então, se você E mesmo passando por isso, você produziu 8 óvulos. produzir 8 Uau. óvulos. Aí fecundaram 8 óvulos 4. bons. Fecundaram 4, que se repete Fecundaram a história da 4. Grace. Sim. 8, 4. Aí já começam a viver mentalmente aquela história do E segundo foi filho. exatamente o mesmo. Ah, 8, 4 e 1. E a gente tinha assim, Já deu. não, já tá Aí, vai lá em cima. né? Não, Deus já deu, porque o mais difícil, cara, 8 óvulos numa mulher que não tem hormônio praticamente no corpo, não tem chance. Uau. Ah, Deus já deu, não, com certeza. Aí veio um e congelamos. Descobrimos perto do Natal que íamos ter, né? Ou seja, ele venceu todas aquelas etapas, Sim. Uhum. como a E era Grace, né? perto do Natal, Ok. quando eu ia colocar no ano seguinte, no início de 2020. Aí eu tive um probleminha, ele falou assim, ó, vamos tratar esse probleminha, a gente coloca logo em março, veio a pandemia. Aí a gente já até sabia, a gente estava tão convicto que a gente sabia até o sexo. Ah, já sabia. Nessa a gente não, já pode quis saber. falar que a gente E era quis o saber quê? o sexo. Era um menino. Era um menino. Uau, e já tinha nome? Tinha. Tinha. Chamava Teodoro. Até na escolha do nome, você vê assim, quando nós escolhemos o nome da Grace, a gente tava aqui, né? Aham. Quando a gente escolheu o nome desse, a gente subiu assim, sabe? Então, assim, você Tá, o vê... que é o tava aqui e subiu assim? Ah, Vamos lá. o nome da Grace O significa... público quer saber. O nome da Grace significa graça, um favor Imerecido. imerecido. Uhum. Deus, nós não merecemos, mas o Senhor deu. E o nome do menino era Teodoro. Uma dádiva. Será que a gente merece? Aí a gente já, bom, a gente vê uma hoje, né, que a gente dádiva já de se Deus. colocou na posição De de merecedor. merecedores. E aí onde é que eu vejo até a Bom, mão de isso é Deus muito nisso tudo. pessoal. É algo Lógico, que vocês, que Deus vocês, trabalhou conosco mas vocês dessa pensam, forma. vocês entenderam dessa forma. Entendemos dessa forma, que Deus trabalhou conosco dessa forma, sabe? Entendi. Então, quando colocamos e tudo tal, quando veio a pandemia, ele precisou ficar 1 ano congelado, o embrião. Mas um embrião congelado é um bebê. A Grace foi um embrião congelado. Uhum. E tava tudo certo. Fiz o exame do ultrassom antes, meu útero estava perfeito. E quando eu coloquei o embrião no início de 2021, janeiro de 2021, duas Detalhe, semanas durante esse período do depois, embrião congelado ninguém sabia, só nós dois. Ninguém Ah, sabia. ok. Só Ninguém nós dois. sabia. Mas nesse período de 1 ano desse embrião congelado, ele tinha nome, ele tinha enxoval, ele tinha Ah, um vocês quarto na nossa compraram tudo. casa. Sim, Porque já- eles voltaram a sonhar, né? Porque nesse Sim. ano de pandemia deu muito tempo, né? Sim. Pra fazer E muita quando a coisa. gente bate lá no da Grace, tudo aconteceu como aconteceu da Grace, que Então, tivemos a uma gente- As resposta histórias eram positiva. muito Muito iguais. parecidas. Muito Vocês pensaram, tá parecidas. se repetindo tudo. Tá se repetindo e é a mão de Deus. E era Uhum. também. Era E a mão de Grace Deus. já orava, Senhor Pai do céu, abençoa o Teodoro. Uau. Ah, ela já Verdade. sabia que ia ter um irmão. Já sabia que ia ter um irmão. E aconteceu dessa forma. Quando chegou o momento de colocar, que foi em janeiro de 2021, que eu coloquei, 2 semanas depois, eu nem fiz o teste. Eles me ligaram, o médico me ligou. Ele falou, eu não sei como é que eu te falo. Aí ele falou, seu embrião morreu na minha barriga. Eu perdi o bebê. Ah, meu mundo caiu ali. Ali começou um processo de... Ali, sabe? Ali foi luto. Ele já estava na minha barriga, ele não era mais um embrião com defeito. Ele era um embrião perfeito. Meu corpo estava perfeito. Mas não foi, sabe? E isso aconteceu, essa Eu resposta, falei, antes dos 10 dias. Deus. Quando ele te ligou. 10 dias. Foi no 10º dia que ela Ele foi fazer o exame. tinha 4 para 5 semanas. Uhum. Algumas semanas depois, alguns dias depois, a gente ouviria o coração, né? Então, eu falei, Deus, diferente da primeira vez que eu tava tão apaixonada por Deus, né, por Jesus, e eu tinha certeza que Deus estava naquilo, que eu perdi Deus, mas a tua vontade. Dessa vez eu me revoltei. Dessa vez eu falei, por que o senhor deixou tão longe? Né? Eu questionei, cara. E depois eu me culpei.
Mas eu passei por um processo de luto com todos os estágios possíveis. Me custou 2 anos de terapia. Uau. Para vencer esse luto. E eu achei que com ele estava tudo bem. Ele passou por um luto talvez mais pesado do que o meu. E assim, Deus trabalhou na nossa vida de uma forma Você diferente. é mais calado, né? Eu passei o meu processo de luto mais calado porque eu vi o sofrimento dela, mas o meu processo de luto bateu justamente naquilo que eu falei, que foi no primeiro, o nome Grace, né, como veio através de um momento de adoração a Deus ali, e aí vem aquela coisa, você é merecedor? E eu reconheci naquele momento que eu não era merecedor da Grace, que era a graça de Deus sobre nossa vida. Vendo o processo, tem que ser o nome Grace, porque nós não merecíamos. E quando veio o Teodoro, a minha expectativa, diferente da Grace, era lá em cima. Deus está fazendo tudo de novo. E aí vem aquela pergunta seria mais assim, ou menos assim, eu estou só conjecturando e vocês podem falar se sim ou não. Agora eu tenho controle? Você acha que o coração de vocês mudou? aí onde é que foi o que eu senti, o que Por doeu. isso que você passou por esse processo de luta, assim, Porque isso é você muito pessoal, é percebeu muito a fácil as pessoas de mudança fora falar, né? no coração de vocês. Tipo assim, a gente já conseguiu uma vez, agora Eu é tenho certeza controle. que vai dar certo. de novo. E eu vejo que ali foi tudo de Deus até para tratar com a gente, né? Porque o foco meu mudou. Saiu um pouquinho de Deus e foi na bênção, né? E eu esqueci um pouquinho de Deus ali. E ali foi quando Deus ministrou isso no meu coração, depois da perda. E a gente questiona Deus. E aí eu reconheci, falei, não, Deus, realmente me perdoa, porque o meu foco saiu. Eu deixei de estar naquele estágio de dependência Engraçado, e de né? merecedor para entender, de não merecedor e achar que agora eu já era merecedor de alguma coisa. E aí foi quando Deus me moeu. Aí o engraçado é que quando a gente passa por esse processo, quando a gente entende, aí você começa a voltar. Mas foi duro, porque era um sonho. E é o que eu costumo, o que eu costumo, assim, Deus ministrou muito na minha vida, porque, igual eu falo com o Gilmar, né, eu falei, a gente vinha de um processo, assim, onde você tá acostumado a viver milagres, sabe, vem quebrado, Deus restaura, não tem uma vida conjugal, não tem um casamento, Deus faz. Tipo assim, aceitou Não Jesus, tudo vai ser a mil ser maravilha, né? Não tem condições, tem luta. não tem condições de ter um filho, não tem, né, possibilidades. Deus faz. Então, com milagre a gente estava acostumado. O que a gente não estava acostumado era com o não de Deus. E ele acontece, porque Deus vai te falar não, vai falar não pra mim, gente. Até porque, se Deus, como o senhor falou ontem, né? Se Deus falasse sim pra tudo que a gente pede, né? Eu seria Deus e não ele. É verdade. Eu tenho falado muito aqui na igreja, nas ministrações, e algo que Deus, através de muitas coisas que nós estamos vivendo aqui na igreja e nas nossas vidas também, de uma forma pessoal, que a promessa jamais pode ser maior do que aquele que prometeu. Correto. Às vezes os nossos olhos estão tão fixados na promessa que nós esquecemos daquele que tem poder para realizá-la, né? Aí é onde eu cito Abraão, né? Quando Deus, naquela noite, na madrugada, né? Ele chama Abraão e pede para Abraão entregar o filho dele, né? Isaac, né? Abraão. E aí é onde eu perguntei, Senhor, mas já não seria prova suficiente passar por tudo que Abraão passou? Né? Ter uma mulher estéril, que depois foi um milagre de Deus. Tentaram de alguma forma dar uma empurradinha, né? Quando colocaram Agar na parada. Tudo que a gente vive hoje está aí, né? Estão aí os resultados para todos nós vermos, né? Ouvirmos e poder contemplar. Então, assim, eu perguntei para Deus, mas por que provar a Abraão, né, que já não era mais Abrão, era Abraão, né, em um momento onde o governo sobre pessoas era muito maior, né, a promessa, ou seja, aquilo que o Senhor prometeu já havia se manifestado, né, riquezas, né, Abraão era um cara muito próspero, um homem próspero, né, um cara de honra, e até ouvi esses dias e até mexeu comigo também, que a gente acredita que o Abraão ele foi considerado pai da fé depois que ele foi com Isaac no monte. Fato, entendeu? Porque, rapaz, em todos os momentos naquele trajeto, onde os servos perguntam, ele fala, não, eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Ele fala na pluralidade.
Quando o menino pergunta, papai, onde está o sacrifício? A madeira está aqui. Tá... Não, Deus proverá o sacrifício. Olha a resposta, né? As respostas, na realidade, de Abraão, no meio do processo, da jornada que Deus estabeleceu para ele. Gente, eu creio que na palavra de Deus, uma das jornadas mais árduas que tem, entregar o filho. E aí nós vimos a tipificação de Jesus em Isaac, né? A história, né? O próprio Deus, né, entrega o filho dele para a nossa redenção. Então é incrível, né? Aquele cordeiro que substituiu Isaac não poderia perdoar os nossos pecados para toda a eternidade, mas o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Deus, sim. Então é muito lindo, até assim, dentro da história de vocês, e eu repito, é pessoal, né? Ver que vocês superaram e ver que vocês, acima da superação, em fator pessoal, vocês reconheceram alguns desajustes internos do coração. E isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Hoje eu tenho o privilégio, a alegria, né, o prazer de caminhar junto com vocês, né, de ter vocês do meu lado, caminhando comigo. E é muito lindo ver a forma que Deus conduz, ver a forma que Deus se manifesta, né? A gente sempre brinca às vezes, né? Mas, cara, vocês foram feitos exatamente um para o outro, né? É fato, né? Então quem está de fora, né, amor, enxerga coisas que às vezes quem está dentro não enxerga. E é muito lindo mesmo. Tem coisa que a gente não entende, né? Não entende. Eu acho que até questão ao Teodoro, mesmo que tenha uma, né? O processo era muito igual ao primeiro. Era tudo, mas vocês né? vão encontrar com Mas ele. assim, eu ia falar, você falou, nós vamos ver na glória. Amém. Na glória vamos chegar lá, mamãe, papai, tô aqui. Amém. Na glória nós vamos estar juntos. Então, assim, é interessante, né? Eu venho, né? Eu tenho uma família, né? Que o meu irmão também já tentou várias vezes. Um dia, quem sabe, a gente não pode fazer aqui uma mesona grande, né? E poder conversar sobre isso também. Eles não tiveram ainda, né, o sucesso, né? Mas eu creio que não existe nada debaixo dos céus que não tenha a mão do Senhor. Amém. Né? Então Deus sabe todas as coisas e eu fico muito feliz. Agora sim, bom, vamos sair um pouco dessa emoção, né? Que não é fácil, né? Deixa eu só falar. Nós, graças a Deus, assim, nós experimentamos os dois lados, né? Nós tivemos a resposta positiva E negativa. e a negativa. Mas tem muitas pessoas que só têm respostas negativas. E hoje, quando você chega numa clínica de fertilidade, pastor, é assustador o tamanho que é uma clínica de fertilidade e a quantidade de pessoas que tem ali dentro. Eu achava que é porque eu estou nos Estados Unidos e aqui a gente olha, a gente vê que é comum as pessoas deixarem a maternidade para mais tarde, né? Mas isso já chegou também no Brasil e acredito em outros lugares. Uhum. E as pessoas quererem ter filho depois de ter sucesso, depois de ter feito viagens, depois de ter feito muitas coisas. Excelente observação. Isso me preocupa, Excelente. sabe? Quando eu falo isso me preocupa, porque quando a gente fala do secular e fala da igreja, quando fala do mundo e fala da igreja, porque lá no mundo as pessoas acham que para você ser mãe, colocam de uma forma assim, primeiro você vai ter sucesso, você vai ter carreira, você vai viajar o mundo, depois quando você não tiver mais nada para fazer, que você for uma infeliz, você pode ser mãe. Porque é colocado mais ou menos dessa Quando forma. tiver mais nada pra realizar. Mais né? nada para Bom, realizar. a gente sabe que vai ter gente que vai ouvir isso, vai concordar e outros não vão concordar. Não vão concordar. Mas você tem a sua experiência. Normal. E é o que nós estamos tratando aqui hoje. Isso me assusta, isso entrar dentro da igreja. A pessoa achar que ela não pode, ela tem que esperar até o último momento para ter filho, sabe? Você esperar, a partir dos 35 anos, a mulher já começa uma queda. E a gente tem visto isso que até 32 anos, mulheres têm esperado até 32, 33, 35, 36 anos para ter filhos. Primeiro filho. Uhum. E eu acho muito arriscado, porque você pode sim ter uma resposta positiva, mas você também pode ter várias respostas negativas. Como a gente tem visto pessoas que fazem 5, 6, 7 ciclos e dão todos negativos. Fran, vamos lá. Dentro desse aspecto que você está falando agora, que é muito importante. Olhando para essa câmera aqui, ó. Se você pudesse falar com uma mulher que está vivendo aquilo que você já passou, ou uma mulher que gostaria de experimentar, né, o que vocês... tratamento? Um tratamento, ainda não se moveu,
que você falaria para ela? Olhando para aquela câmera ali, ó, tá focada em você, olha para ela e dá um bom conselho. O conselho, olhando assim, pelo que a ciência crê, mulheres a partir de 35 anos que estão tentando engravidar, eles aconselham você a procurar, na tentativa, depois de 6 meses tentando, você já procurar ajuda. Eu acredito que a gente não deve esperar. Eu esperei muitos anos por acreditar que eu não tinha a possibilidade ou o financeiro, ou o emocional, ou o estrutural naquele momento. Eu esperei muitos anos. Muitos anos. E quando a minha filha nasceu, eu já tinha 40 anos. E a gente sabe que a chance aí diminui para 8% de positividade. Então, assim, vamos jogar na real. É um tratamento que, independente do avanço da ciência, o tratamento ele corre contra o tempo. Ou seja, procure ajuda. Já, imediatamente. Já, legal. Bom, curtas palavras. Tabus que foram vencidos, que foram superados. Assim, não precisamos nem aprofundar sobre isso. Mas no meu caso, eu acredito Comentário que vocês ouviram, ou alguém comentou, ou alguma coisa, por exemplo, que as pessoas que vão passar por esse processo, ou desejam enfrentá-lo, poderão ouvir, e não é legal, mas a forma, assim, de uma forma objetiva. Vamos tentar fazer um bate-bola rápido. Vamos quebrar os tabus. No meu caso, eu acredito que o primeiro é o machismo, né? Ah, ok. Pelo fato da virilidade do homem. O homem é sempre viril e tudo. E quando você descobre, talvez, alguns homens podem estar... Alguns casais, ao invés do homem procurar ajuda também, fica jogando a culpa só na esposa, né? E às vezes o problema está com o homem. Então, o homem também deve procurar ajuda, procurar saber um diagnóstico quanto antes, para ter certeza que ele também não faz parte do problema, como foi no nosso caso. E isso ou no caso pode ser, ou em alguns dos casos, quem sabe, pode ser ele. Correto. E não a mulher, né? Exato, não a esposa. E tem ajuda para isso também, tem que vencer barreiras, né? Legal. Tem a opção de doação, tem a opção de um Esse processo é um tabu, mais, né? A doação, eu acredito que é um tabu. É um tabu grande. A doação é um tabu porque... Você receber você colocar óvulo de uma mulher ou de doar também, né? Porque existe essa possibilidade também, né? Ou também um espermatozoide que não é do seu marido, entendi. Porque quando o Gilmar falou da possibilidade dele fazer um doador, quando eu perdi o último, que eu entrei na negação, eu entrei numa loucura. Eu falei, eu vou tentar de novo, eu vou fazer com doadora, eu vou fazer com um óvulo de doadora. E você chegou a pensar também nessa Porque eu também tinha os espermatozoides lá. Ele ainda tinha espermatozoides congelados. Então vou pegar outro óvulo e vou fazer, ok. E assim, e Deus não deixou, sabe? No meu caso, Deus falou, é pra você parar. Entendi. Mas ela queria, realmente ela queria. Mas na minha loucura, quinta tentativa. Ela queria ir pra quinta? Eu queria. O processo justamente do luto, né? Da negação. Eu entrei naquela loucura de que eu não queria aceitar aquele não. E que eu ia tentar de novo. Mas o fato, quando você fala, eu ia fazer doador ou doadora, mas você vai colocar uma terceira pessoa na sua relação? Então, isso é um tabu. Ok. Que as pessoas, elas te julgam, sim. E pra você, isso era ok? Pra mim, depois que eu vi, assim, é uma possibilidade, pra mim é ok. Pra mim é ok. É a possibilidade que eu tenho, é ok. E também, outro tabu que entra muito é o da religião, né, pastor? Mas Deus pode, você não crê que Deus pode? Sim, Deus pode. Isso é uma frase Deus realmente pode, que deve magoar muitos casais. Sim, e Deus pode e Ele faz. Mas se você tá se metendo num tratamento é porque você não creu que Deus poderia fazer. Uau. Né? Eu criei que Deus poderia fazer, tanto é que quando eu digo que Deus trabalha, fez um milagre anyway, é um milagre financeiro. Porque se o senhor pergunta hoje como você fez 4 ciclos de in vitro nos Estados Unidos sem seguro, eu não sei falar. E deixa eu fazer uma pergunta. Porque antes disso tudo acontecer, vocês pensavam na adoção. Aí durante esse processo, né, que vocês começaram, essa questão da adoção, ela foi silenciada. Tá. Em nenhum momento vocês pensaram assim, vamos dar entrada, porque vai que não acontece de um jeito, vai acontecer de outro. Não existia essa possibilidade. Vocês pensavam... A gente pensava em adotar no Brasil, né? A adoção aqui é muito complicada. A adoção aqui, se você colocar em gastos,
sai mais caro do que fazer uma in vitro. É, coisa que no Brasil não tem custo, Não tem né? Acho que as custo. pessoas no Brasil não têm ciência disso. Aqui é pago, e né? assim, até às vezes você tem que ir para outro país, ou para África, ou mesmo para um continente asiático, para procurar uma criança que esteja apta para ser adotada. Então, assim, aqui nós não cogitamos adotar aqui, nós cogitamos adotar no Brasil. Mas é um sonho que ainda existe. Ainda assim. É uma possibilidade. Não Se sei de que acontecer forma. e Deus... exato. Se Deus direcionar... Não sei de que A forma. gente não tem o coração fechado a isso. Não. Ah, legal. Isso. É. Lindo. E vocês falaram que a Grace sabia do irmão, do Teodoro. Isso foi difícil. Como é que foi essa questão de vocês comunicaram pra ela? Como que foi esse processo? Porque vocês já estavam no processo de dor, né? De saber que... Do luto, difícil, do sabe? luto. Quando lembra, a gente começou a treinar ela. Quando a gente sempre orou com ela nas refeições. E a gente sempre tentando inculcar, ensinar da maneira, né? Para que ela orasse nas refeições, durante todo momento do dia, lembrasse de Deus. E a gente começou a incluir o nome Teodoro. E ela já fazia a oração automática. Criança, não sabia. Não entendia direito. Agora, o que doía era depois, a gente passou o processo, recebeu o não e ela continuava orando. E como é que a gente tirava isso? Foi difícil. Aí foi yeah. E vocês não se sentiram que precipitaram? Uhum. Com certeza. Com certeza, sim. Mas era, tipo assim... É a emoção na né? mesa ali, Tipo, né? já deu certo. Já deu Ok. certo, exato. Era a fé lá na A frente. emoção achando pediu que- licença para a razão nessa hora. Com E... certeza. Entendi. Quando eu comecei a comprar as coisas, tanto é que a primeira coisa que eu comprei foi um quadro pra colocar no quarto dele. E era um quadro de um leão e tem um versículo. E o versículo é ser forte e corajoso. E eu achava que era pra ele quando ele crescesse. E é E pra ela. Deus, não, é pra gente mesmo. A palavra era pra nós. Durante o processo esse, eu lembrei aqui de algo, né? Durante o processo de cura do luto, eu recebi um áudio do apóstolo, mesmo? em 2021. Um áudio foi o pastor Miuro compartilhou, de uma ministração, se eu não me engano, Chama vontade de Deus. vontade de Deus, exatamente, tá no podcast dele. E ali eu mandei, eu até abri aqui e vi, dia 21 de junho de 2021. Eu estava passando por esse processo, já tinha descoberto os propósitos, mas eu não estava conseguindo mover ali e voltar ao meu relacionamento como estava antes com Deus. E ao escutar aquela ministração, vontade de Deus, e ele testemunhou dele, né, o que aconteceu com os Eu não sei se gêmeos. você sabe, mas foi gêmeos do meu irmão. Uhum. Fizeram in vitro, venceram alguns tabus, né? E 3, acho que quase 4 meses, né, amor? Não, eles iam completar 12 semanas. 12 semanas? 3 meses. 3 meses já. Eles estavam com 11 semanas. E a minha cunhada, repouso absoluto, né? E tudo. E de repente parou o coraçãozinho de um. E depois parou o coraçãozinho de outro. Eu lembro que foi muito difícil para mim, como irmão, ver o meu irmão na situação que ele estava. Né? Ele, com a igreja cheia de pessoas para pregar. E ele parado em uma poltrona. E eu, cara, ele não conseguia levantar. E ele só chorava. Até que eu cheguei e minha mãe me ajuda. Vamos encontrar uma forma de tirar ele desse quarto, de tirar ele dessa poltrona. Ele estava realmente muito chateado. Hoje, graças a Deus, ele superou. E bem naquele tempo, foi o tempo que eu descobri que a Viviane estava grávida do Benjamin. O nosso, eu chamo ele de Rapinha do Tacho, né? O meu terceiro filho aqui. E eu falei para a Viviane, e agora? Como que eu vou contar pro meu irmão? É uma notícia boa, maravilhosa, mas como que eu vou falar pro meu irmão que nós vamos ter um bebê? Eu já sou pai de 2, do Levi e do Estevam, e já vi várias lutas dele, né? Porque foram várias inseminações e também fizeram in vitro. Então eles experimentaram tudo que vocês podem imaginar nesse processo também. E eles não tiveram ainda o privilégio, não sei o que Deus tem para eles, Deus sabe o motivo de todas as coisas. O próprio apóstolo, o próprio meu irmão fala que a vida é um fenômeno que se vive para frente e se compreende para trás. Né? Mas eles até hoje só experimentaram não. Eles nunca tiveram um sim. Né? E tiveram dos gêmeos. Eles tiveram dos gêmeos, mas de repente também veio não. Uhum. Então eu falo que eles só experimentaram não porque eles não chegaram
no ponto de vocês, de pegar a manifestação nas mãos, no colo, né? E quando eu lembro quando eu chamei ele estava em Maryland, estava plantando a igreja de Maryland, num backyard de uma família que ajudou no impulsionamento lá. E já tinha mais ou menos um mês depois, nós demoramos um pouco para falar. Amor, foi no mesmo, foi rápido. instantaneamente. Eu falei, Léo, foi no mesmo dia, a gente contou. Eu tenho uma notícia para te falar. Mas assim, meu coração estava quebrado. Porque eu estava sentindo a dor do meu irmão, e depois alegre por um lado, mas assim, meu Deus, como? Conto, não conto? É verdade, porque eu pensei assim, se eu não contar, ele pode ficar triste. Né? Então eu preciso falar. Aí eu liguei, ele estava no backyard cercado de pessoas. Falei, Léo, eu tenho uma notícia para te dar. É uma notícia boa. Cara, de notícia boa eu tô precisando. Mas pode ser que para você seja um pouco chocante. Aí ele já parou assim, me olhou. Mas é uma notícia boa. Falei, cara, eu vou ser pai de novo. Pela terceira vez. Na hora ele sorriu. Mas eu lembro do semblante dele como se fosse hoje. Ele sorriu, mas ao mesmo tempo ele foi fechando e eu... Pô, Leandro, que alegria. Cara, que notícia boa. Pô, que bênção, cara. Você, tio e pai. Ele foi forte para falar aquilo para mim. Eu nunca falei isso para ele. Acho que ele vai ver isso aqui depois e ele vai poder entender. Mas para mim, a minha dor não era igual, porque eu nunca experimentei o que vocês já experimentaram um dia. Mas era uma dor profunda também, né? Eu sofro também, né? Pelos meus irmãos. Então, assim, foi bem difícil, sabe? Foi bem complicado. Quando eu escutei essa ministração, esse podcast, vontade de Deus, e eu tava tentando ali voltar e não conseguia, tava patinando ali, né? No meu relacionamento com Deus, e aí quando ele deu... Foi a primeira vez que eu escutei o testemunho dele, compartilhei com a Fran e compartilhei um áudio com ele, né? Porque ali eu vi alguém que recebeu um não também de Deus, só que eu me vi como um menino mimado por ter recebido um não. Eu já tinha um sim, que era Grace, e agora eu estava por tempos, já meses, patinando no meu relacionamento com o pai, por estar sendo mimado. Porque a tendência do ser humano é sempre focar no não, né, cara? E esquecer foi muito dos sims que ele já entregou, né? Como é que muda, né? Nosso coração, assim, da satisfação pra rebeldia, né? Tipo, eu consegui o que eu tanto almejava, mas agora eu quero ir além, não consigo, aí eu começo a mudar o meu coração. Foi muito importante aquela ministração do apóstolo, o testemunho dele ali. Eu mandei um áudio pra ele, falei, olha, a partir de agora eu vou virar essa chave e vamos pra frente, avançar, porque tem que sair dessa fase. Bom, gente, nós estamos caminhando pro final, né? O papo tá bom demais, mas eu não poderia deixar de tocar em um assunto, mesmo que seja mais rápido. Depois de experimentado perdas, ter tido vitórias, né, conquistas, de ter 2 anos praticamente de luto, né, devido ao último procedimento, e a gente vê que vocês estão bem, vocês estão resolvidos, mas a dor, ela é uma dor que ela sempre vai fazer parte da nossa vida, né? E a gente que passa a conviver com vocês agora, a gente chora junto, né? Porque não é fácil mesmo, mas é um passado que nós nos lembramos, como você disse, para impulsionar aquilo que Deus tem na nossa vida. E depois, se eu não me engano, 2019, vocês comentaram comigo, veio a ordenação pastoral de vocês. Correto. E aí? Deus, na caminhada, Deus já tinha confirmado comigo, você vai para essa área aqui, você vai... O chamado pastoral. E ali eu falei, bom, Deus, confirma aqui agora. Porque a gente... Porque aqui é mais difícil? Eu sempre falei que eu via pastores, né? Conheci os pastores do meu pai. Era sempre pastor que passava dificuldade. Dependia de cesta básica. Eu falava, Deus, eu não quero ser pastor, não. Pastor passa fome. Mas falava brincando, sabe? Mas então, quando a gente recebeu quando eu recebi essa palavra do chamado, eu falei, Deus, então primeiro o senhor vai ter que me preparar, porque o senhor conhece as minhas limitações, minha capacidade, vai ter que confirmar com a Fran. Porque a gente entende que o chamado pastoral, e o senhor vive isso, não é um chamado individual, é da familiar. Né? Então eu esperei algum tempo e Deus confirmou com a Fran. E depois nós tivemos o reconhecimento da igreja, né, com o chamado. Quando eu não imaginei que seria aqui, na América. Eu imaginei que seria um momento de retorno ao Brasil, que lá a gente teria esse reconhecimento e pela gente estava tudo bem também. A gente já exercia
a função pastoral, né? Mesmo não tendo o título pastoral. Que legal. E aí, quando apareceu, o pastor, na época, confirmou esse chamado e desejou no coração, Deus falou com ele também que a gente deveria ser ordenado ao pastorado. Foi feito em 2019, dezembro de 2019. A Grace tinha 1 ano e pouco na época. A última foto que eu quero mostrar é da Grace assentada no meio dos medicamentos. É uma foto ou um vídeo? É uma foto, né? Olha. Ô, Fran, e como é que é, Fran, sofrer toda essa invasão, injeção, tudo, e ter uma filha que é a cara do pai? Fala pra mim, Fran. Não é? Olha lá, ó. Pastor, mas o pai foi enfermeiro também durante a gestação. Mas acho assim, quando eu olho assim, eu vejo assim que é o agir mesmo de Deus, porque eu tinha 5% de chance, né, pastor? E ele? Ele não tinha nenhuma. Ele não tinha nada. Ele não tinha nenhuma. Então, assim, ó, pra mostrar que é Deus mesmo que fez, então vou mandar a cara dele. É verdade, né? Poxa, Ela é muito linda. eu fico muito feliz, né? A Grace, ela é uma best friend do Benjamin, né? Quando eu tirei essa foto, eu coloquei nela a blusinha do arco-íris. Aí a Grace tá com quantos anos? Ela tinha... isso aí foi recente, né? Isso aí foi no processo, no meu processo de luto. Eu resolvi abrir mão de muitas coisas, mensagens que eu ainda guardava, e-mails que eu ainda guardava, e os remédios que me traziam essa memória. Falei, eu vou tirar uma foto e eu vou tirar tudo. Então ela já tava grandinha. Acho que ela já tava o quê? Com uns 3 anos? 2 para 3. Eram as minhas 2 últimas perguntas. Você antecipou elas. O que você fez com isso tudo? Eu descartei. Descartou. Né? E o que você fez com o quarto do Teodoro? O quarto do Teodoro virou um escritório. E foi refeito o projeto da casa. Onde seria o quarto dele, virou um escritório. Legal. E eu ia falar do arco-íris, né? Que quando eu fui tirar a foto, eu falei, vou vestir a blusinha dela do arco-íris, né? Porque é o que todo mundo fala, que depois da tempestade sempre vem um arco-íris. Então, assim, eu posso ver a bondade de Deus nessa foto. Porque ele abriu portas onde não tinha, né? É dolorido. Mas é interessante que ele abriu portas quando vocês também se dispuseram a se movimentar. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Pode ser que algumas coisas ainda não aconteceram, porque muitas pessoas estão aprisionadas na sua dor e na sua frustração. Então, decida olhar para frente, né? Busque, né, o conhecimento. Deus também é o Deus que dá capacidade, sabedoria para os homens. A ciência, por exemplo. Com certeza. Né? Então, assim, Deus faz, claro que Deus pode fazer, pode. Ele fez com Sara, e Sara não tinha só 40, Sara tinha muito mais. Deus pode fazer o que ele quiser fazer, da forma que ele quiser, no momento que ele quiser. Mas, assim, existem coisas que ele também nos dá a oportunidade de nos movimentarmos. E na medida que nós nos movimentamos, na jornada, ele se revela a nós. Olha quantas manifestações. Olha o italiano, que eu não vou esquecer. Correto. Vai que você quiser, eu pago, eu te dou, eu empresto. Então, existem coisas na nossa jornada que é mão de Deus. Agora, assim, entenda que na nossa jornada nós teremos sims e nós teremos nãos. Né? E lidar com eles é muito importante, principalmente quando o sim ou o não, através das nossas vidas, glorifiquem a Deus. Então, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, né, amor, não conheciam a história de vocês. Às vezes olha a Grace aqui na igreja, correndo para lá e para cá, e acha que a Grace é um processo natural, né? Ninguém imagina que a Grace um dia foi um embriãozinho congelado, que foi colocado no útero da mãe. Muito interessante. E ela é linda, né? Saudável, perfeita. Casa do pai, né, pastor? Né? A amigona do Benjamin, né? Então, assim, muito bom, gente. Eu tô muito feliz. Agradeço vocês, né, amor? Pela oportunidade, né? De ouvir a história de vocês. Sou grato a Deus por vocês fazerem parte também da equipe pastoral dessa igreja, que está aí labutando juntamente conosco, né? E vivendo, né, o chamado de Deus na vida de vocês.
Se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho se fosse bom a gente vendia, né? Não dava. Mas não se preocupe com o futuro. Vivam bem o hoje, porque vocês têm motivo suficiente para agradecer a Deus. De onde vocês saíram, onde vocês estão, Exato. o que Deus já realizou, né? Acordar de manhã, ver o sorriso da Grace, o trabalho das mãos, o ministério sendo, né? E para você que nos escuta, amor, o que a gente fala pro povo ali, ó? Teremos outras e outras histórias de Deus para sua vida, para que você seja edificado. E se você tá aí, né, sonhando algo para sua vida, não desista. E se você já tem algo do Senhor para sua vida, né, que já recebeu algum presente, alguma resposta do Senhor para sua vida, que isso seja suficiente, né, motivo de alegria, de gratidão todos os dias. Porque a gente tem a tendência de se acostumar realmente, né, a todos os dias receber presentes, sim, né? E geralmente quando a gente cria expectativas, né, que às vezes não estão alinhadas à vontade do Senhor, a gente acaba se frustrando, né? E o não do Senhor, ele nos alinha também, né? Ele nos ensina, ele nos posiciona. Por mais difícil que seja, né? É que nem a correção do pai e da mãe, né? A gente corrige porque a gente ama, mas você que está nos assistindo, nunca desista, porque aquilo que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir. Amém. Amém? Gente, se você está passando por esse processo também de entender essa fase da sua vida, quem sabe a sua história seja um pouco parecida, né, com a história do pastor Gilmar e da pastora Fran, o nosso ministério se coloca à disposição para que você nos procure eles, né? Existem caminhos, existem comos de Deus para a sua vida, e que você seja inspirado por essa história e por esse podcast aqui no Lifehouse New Jersey. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por participar da história de vocês. Thank you. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueça que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Lifehouse, Life em sua vida. Valeu!